Olá, pessoal, boa noite. Como tá todo mundo por aí? Estamos iniciando a primeira live do Setembro Roxo 2025. Vocês sabem que todo ano, quando inicia o Setembro Roxo, a gente faz live para os pacientes, né, para vocês, com profissionais da saúde, com advogados, psicólogos, outras associações, sempre para trazer conteúdo pertinente à PTI, não só com hematologistas, mas com todo tipo de profissional. Eu vou começar a live dando uns recadinhos e aí a gente já inicia com a doutora Betânia, tá bom? Então, a live de hoje, Direitos dos Pacientes com PTI, é uma live com a doutora Betânia, advogada, uma das maiores especialistas de direito dos pacientes com doenças raras e deficiência. A doutora Betânia também é uma paciente de doença rara, ela tem miastenia. Então, ela sabe muito bem o que a gente passa, ela faz tratamento, já fez, né, tratamento com rituximab, ela sabe o que a gente passa com rituximab. Então, nada melhor do que uma pessoa que passa o que a gente passa para conversar com a gente sobre os nossos direitos. Sem contar que ela é super especialista. E aí, vou dar uns recadinhos para vocês sobre o Setembro Roxo. A gente não vai ter tanta live que nem os outros anos, que tinha 14, 15 lives, 10 lives. Esse mês vai ser menor o número de lives, por conta que a gente tem a conferência no dia 27 de setembro, né? No sábado 27 de setembro, que vão ter 8 hematologistas na conferência. Então, é como se fosse 8 lives ao mesmo tempo, né? Quem quiser participar, os ingressos estão no link da bio, estão no nosso site. Então, se você não achar no link da bio do Instagram, você pode entrar no nosso site, tá lá os ingressos. Ainda tem alguns ingressos presenciais, se eu não me engano tem menos de 10, a última vez que eu vi acho que tinham 7 ingressos, então vocês têm que correr para quem quer ver pessoalmente aqui em São Paulo a conferência, me conhecer pessoalmente, conhecer o pessoal da PTI Brasil, conhecer os médicos, ter a oportunidade de fazer pergunta para os médicos, tá acabando os ingressos pessoalmente. E a gente abriu hoje porque a gente conseguiu uma parceria para fazer a transmissão ao vivo da nossa conferência no dia 27. A gente abriu os ingressos para quem quiser participar ao vivo, remotamente, em qualquer lugar do país ou do mundo. Esses ingressos remotos também têm um preço, porque tem vaga limitada, a plataforma não libera muita vaga, porque a gente não é uma empresa, né, gente? A gente é uma ONG, então tem vaga limitada, tem que comprar também. E aí só vai ter acesso quem comprou, porque é pela lista lá, pelo e-mail. Então, presta atenção no e-mail que você vai usar na hora da compra, porque você vai receber o link nesse e-mail. Não pode compartilhar o link, porque não funciona para quem não tá nessa lista. Então, eu queria muito que todo mundo participasse, que não é de São Paulo, pelo link. Gente, é R$ 24, é um troco, porque para quem nunca foi numa conferência de paciente, normalmente o ingresso custa mais de 200, R$ 300. A gente está conseguindo fazer esse preço de custo, que é basicamente para pagar essa mão de obra que vai fazer essa gravação pra gente, fazer o serviço para nós, tá bom? Acho que é isso, passei os recados. Agora vamos começar a nossa live com a doutora Betânia. Peraí, deixa eu convidar. Gente, tô com a unha imensa aqui. Já tô no clima, desde o começo do mês. Oi, doutora Betânia, Marília, tudo bem? boa noite, tudo bem e você? Saudade! A gente se viu em fevereiro, né? Exatamente, Ai, foi tão exatamente. legal aquele evento, Foi lá em nossa. São Paulo e tô aí escutando que vai ter outra aí de vocês, né? Então, Parabéns. a nossa Conferência Nacional primeira de PTI, exclusiva de PTI, vai ser dia 27 de dezembro, de setembro. Olha, tô doida. Ai, Agora, daqui 3 já no semanas. finalzinho desse mês. Por isso que eu tô doida, porque muita coisa Ah, pra muita fazer. coisa. Você sabe, você já organizou vários eventos aí, você sabe como é que a gente fica, né? Sim, dá muita coisa, muita Muita correria, mas coisa. no final dá tudo certo, é tudo lindo e vários pacientes ali sendo ajudados, né? Isso é o mais importante. Não, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre quis fazer a conferência. Eu comecei o meu trabalho na militância, vamos dizer assim, indo em conferências em outros países, né? Em outros países, de paciente. Ah, que E aí eu legal. ficava lá vendo a conferência dos outros e falando assim, ai, o Brasil ainda vai ter a nossa, sabe? Sonhando. Então, para mim é muito especial. Mesmo que é uma conferência pequena, 50 pacientes, não é uma Não mega importa, conferência, né? não importa, porque eu vou estar com todo mundo lá. Já tenho pacientes que me conhecem há 10 anos que falaram que vão. Eu falei, vou chorar. Ai, meu Deus. E a gente chora mesmo, a gente chora, tá? Eu Chora, que a falo gente isso porque conhece há muito tempo.
Aqui a gente nem faz uma conferência, né? A gente faz um congresso. E para mim também é muito significativo, muito emocionante em relação à minha miastenia. Imagina você que já está nessa caminhada também há tantos anos e agora conseguir concretizar isso, sem dúvida é uma vitória muito grande. O que você falou assim em relação ao número de pessoas, não se preocupe com isso. Assim, impactando a vida de uma pessoa faz É, tudo com valer a pena, certeza, assim, sabe? com Isso que é certeza. importante. Parabéns mesmo por toda a determinação, Obrigada. pela garra e por Menina, é uma abraçar a luta, viu? causa. É luta, Eu é tava luta. falando o recado porque eu consegui hoje, né? Essa parceria foi no final de semana que confirmou de fazer a transmissão ao vivo, porque tem que ter cinegrafista, né? Tem que ter todo Sim, um aparato, né? Que não é barato, né? Então a sim. gente conseguiu agora para transmitir online. Então com certeza o número vai aumentar, porque as pessoas vão poder participar online de qualquer lugar do Brasil. E eu acho Ótimo, que que isso é bom. super valioso, né? Também. Com Estou certeza. muito Mas assim, feliz. gente, quem já se programou para ir, vá, Tem porque que o ir online é pessoalmente. bom, que ajuda a É. disseminar para mais pessoas, mas o presencial, né, conhecer pessoalmente é ainda melhor, né, Marília? Nossa, a gente vai chorar, vai se abraçar, vai ter É, almoço, vai ter café, vai ter o coffee break lá da manhã, da tarde, e vai ter o kit do paciente. Quem vai, né, quem vai pessoalmente recebe o kit, então isso é muito importante também. ótimo, muito legal. Você está conseguindo me ouvir direitinho? Tô, tá ótimo. Doutora Tá bom. Betânia, eu já te conheço, né? Mas eu queria que você se apresentasse aí para quem. Eu acho que não tem ninguém que não te conhece aqui, porque o Ah, pessoal é não, muito sempre seu fã. tem, sempre tem. Mas para os novos que não sabem quem é a doutora Betânia, por favor, se apresente. Então tá bom. Vamos lá, Marília. Primeiro, muito obrigada por me convidar para participar dessa live mais uma vez, né? Acho que foi ano passado que eu Foi ano participei. passado, é. Passado também a gente fez uma live juntas, então é um prazer estar aqui com vocês de novo. Te agradeço porque vira e mexe aparece alguém, a Marília me falou sobre você, então assim, realmente Eu muito te passo obrigada. para todo mundo, gato. Muito obrigada por essa Eu sempre confiança. indico, eu sempre te indico. Eu vou até falar pro pessoal, gente, eu sempre indico a doutora Betânia como advogada na área da saúde para nós. É, a gente não tem nenhum acordo, nada, né? Que já me perguntaram, você ganha Não, comissão? Eu falei, não tem não comissão nenhuma. É de paciente para paciente. deveria É, até ter, né, Marília? não, não. É porque eu conheço o seu trabalho. Sim, Então, sim, eu tô sei que brincando. você consegue, sabe? Eu sei que você consegue. Então, eu nunca vou indicar uma pessoa que eu tenho dúvida, né? Sim, com Então, certeza. eu sempre te indico, e eu sei que tem paciente hoje com você, né? Sim, Ele tem. até falou para mim, acho que ele vai entrar aí. Ah, Ele ele até é falou, ótimo. ele é maravilhoso, o Ricardo. Ele falou para mim, você vai fazer com a doutora Betânia? Eu falei, eu cara de pau, que eu fiz ano passado, mas eu vou convidar de Não, mas novo. estou aqui à disposição todo ano, ó, já deixa agendado ali no meu setembro, já fico esperando o seu convite, Ah, tá? com certeza. Então, muito obrigada a você e a todos da PTI que confiam aqui no meu trabalho. Eu vi aqui que ó, o Santos já começou a me seguir, então já vou aproveitar. Quem ainda não me segue, vai aqui em cima, onde está o nominho ali em cima, ao vivo ali, que vai aparecer o meu nome, já clica, já começa a me seguir lá também, que eventualmente tem alguma dúvida que não deu tempo de esclarecer aqui hoje. Eu estou à disposição no direct, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá bom? Como a Marília já adiantou, né? Assim como vocês, eu também sou paciente rara, só há 19 anos, né? Hoje de manhã, inclusive, eu estava no hospital fazendo Eu infusão de vi! imunoglobulina, você viu, né? Inara, o pessoal tá começando a me seguir. Obrigada, gente. Eu tava fazendo infusão de imuno, graças a Deus, sem efeito colateral. Amanhã, até quinta-feira, eu tô lá, todos os dias fazendo infusão. Então, eu vivo um pouco, né, dessa... Um pouco não, eu vivo muito dessa realidade rara também. Então, aqui vocês não têm só uma advogada, mas uma advogada rara, né? Que advoga para os raros. Então, em decorrência do meu diagnóstico, por ver as dificuldades que a gente passa no dia a dia em relação a diagnóstico precoce, falta de tratamento, falta de médico especializado, todas essas dificuldades. E agora também, tá, Marília? Aproveitando e estendendo, por perceber as inúmeras dificuldades que as pessoas passam também no INSS, né? Que nega aí o direito dos pacientes. A gente também está atuando nessa área agora, tá? Especificamente para pacientes com doenças raras, para as pessoas que estão enfrentando algum problema de saúde. E foi por causa do meu diagnóstico, dessa longa caminhada, que eu fiz a faculdade de Direito, que eu costumo brincar, né, Marília? Brincar não, é verdade. Que o Caramba. direito, quando eu era criança, assim, igual aquelas pessoas que falam, desde criança sonhei em ser advogada. Não, o direito nunca tinha sido a minha primeira opção, nem pensava nisso. Sou nascida e criada no interior de Minas Gerais. Mas hoje, Marília, eu falo com muita convicção que o direito, ele não é, nunca foi a minha primeira opção, mas hoje ele é a minha única opção, porque eu amo o que eu faço. Então, assim, hoje eu tenho uma advocacia com muito propósito, né? Eu sei que essa história de propósito é muito Não, clichê, mas quem tem mas sabe. Quem tem sabe. exatamente,
Exatamente. E quem me acompanha também, igual você já me acompanha há um tempo, você sabe que realmente para mim assim é o meu trabalho, mas também é o meu propósito. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Para mim não tem um retorno maior do que um cliente que manda uma mensagem: doutora, eu não tô tendo mais crise, meu remédio foi liberado, tô aqui fazendo infusão, meu filho tá bem, eu tô bem. Mas eu me emociono quando você coloca, sabe, as É, caixinhas aham, compartilhando a mensagem. Ai, chegou! Eu falo, ai, mais é, um, mais um. é Porque a muito gente legal sabe isso. como que é difícil, né? Sim, sim, a gente sabe, realmente. E ao mesmo tempo que a gente sabe como é difícil, a gente sabe, né, Marília, a importância do tratamento correto, né? Por isso que é algo tão Contínuo, gratificante. né? Sim, exatamente, exatamente. Bom, então essa sou eu, mas não tô aqui para ficar falando tanto de mim. No decorrer desses anos fiz várias Não, especializações imagina. na área de saúde, então no direito da saúde, na verdade, pessoas com deficiência e também agora a questão previdenciária. Tô aqui à disposição de vocês, não tô aqui para ficar falando sobre mim. Quem quiser saber mais sobre mim, me siga lá no Instagram, Segue, né? Eu tô segue, aqui porque para é esclarecer muito as dúvidas de conteúdo. vocês. Eu fico só nos coraçãozinhos ali na doutora Betânia, porque é muita coisa e é engraçado, né? Eu acho que uma coisa que eu aprendi na jornada da doença rara é que a gente nunca sabe tudo e a gente sempre Nossa, está compartilhando informação, sempre. Assim, então eu não me canso de aprender com vocês, sabe? Que eu sigo aqui. Eu não consigo seguir muita gente com a PT em Brasil, porque imagina, né? É imensa que é a rede. aham, Mas eu sigo praticamente hematologistas, sim. você, né? Algumas pessoas do direito ali, mas é mais você. Ah, E eu tô obrigada. sempre aprendendo coisa nova, no sentido também. A questão do rituximab mesmo. Lembra no passado que a gente conversou bastante? Eu Sim. não sabia, assim, como que era esse processo. Foi você mesmo que me ensinou. Hum. E aí, quando eu via que você colocava lá, mais um rituximab liberado, mais um rituximab liberado, eu falava, ai, gente, que bênção, porque é tão difícil conseguir imunobiológico para a doença, Sim. porque não tá na bula, né? Sim. É off-label, né? Então vamos começar com os off-label. Então Tá, eu vamos vou lá. começar com off-label, porque Combinado. assim, vou te falar, doutora Betânia, o rituximab entrou para PTI. Uhum, eu A vi, gente, parabéns. a gente fez uma luta. Olha, vou te falar que entrou em janeiro. E Então, o SUS está disponibilizando? ainda não. Então, é Hum, isso que a gente precisa falar. tá. Entrou a publicação, né? Então saiu no Diário Oficial que ele foi incorporado pela Conitec em janeiro, tanto para criança quanto para adulto, o Uhum, que para nós foi uma grande vitória, porque as crianças com menos de 6 anos com PTI só tinham corticoides e uhum, imunoglobulina. A gente não uhum. tinha outra opção para criança, assim, no SUS, né? E agora ele está incorporado. Só que você sabe que tem a lei dos 180 dias, e aí tem toda aquela, Para né? disponibilizar. Uhum. Bem difícil. Em junho, venci os 6 meses, né? Os 180 dias. Eu estive em Brasília, fiz reunião com o pessoal de Raras lá do Ministério da Saúde, Natan, você conhece, Muito e legal. expliquei para ele a nossa necessidade. E ele me falou: olha, a gente não está fazendo mais os processos, isso aí é juridiquês, você que vai saber, junto da precificação e da incorporação, né, da prática, né? Uhum, A gente primeiro atualiza o protocolo PCDT, uhum, publica, uhum, depois precifica. uhum. E Aí aí acaba atrasando ainda mais. então a gente já está acabando setembro, não temos ainda para. Assim, o que eu senti na conversa com ele, e ele foi muito honesto, porque ele também lida com raras. Você conhece o Natan? Quem não conhece o Natan, gente, ele lida com raras. Ele é do nosso lado da força, vamos dizer assim, Aham. há muito tempo. Ele falou: o orçamento está fechado do ano passado para esse ano, né? Então, a Uhum. gente não estava no orçamento, né, doutora Betânia? Sim, Então, não, sem dúvida, sim, já é um grande avanço, Marília, sem dúvida, ter sido incorporado pela Conitec já é um grande avanço. Por quê? Aí já pegando o gancho dos off-labels, né? Você acompanhou recentemente as mudanças do tema 6 do STF. O que que é o tema 6 do STF, tá, gente? É uma decisão do Tribunal Superior lá em Brasília, falar assim para o povo entender mais fácil, né, Marília? Dos é, tribunais lá de Brasília, de que para o medicamento ser fornecido para um paciente, não estando em bula, né, não sendo registrado na Anvisa e não estando na lista do SUS ali, se ele tivesse um parecer negativo da Conitec para não ser incorporado no SUS, o que que é a Conitec também, né, Marília, para as pessoas que não sabem aqui? Ei, Ricardo, boa noite. Aí ele chegou aí, Marília, ó. chegou É, nosso amigo. é, a Conitec, gente, é uma Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Ou seja, é um grupo de pessoas que analisam quais medicamentos que vão ser incorporados ao SUS, que o SUS deve fornecer. Então, o SUS tem uma lista. E aí, se aquele medicamento não está na lista,
agora, na via administrativa, eles entendem que esse medicamento ele não deve ser fornecido, tá? E aí, o que que é o tema 6, que é uma das coisas, Marília, que tem sido mais difícil, assim, para o paciente raro? Uma das coisas, o que está sendo mais difícil para o paciente raro é a questão da Conitec. Por quê? Por exemplo, se o rituximab tivesse um parecer negativo para incorporação, até na via judicial seria difícil conseguir, porque a gente deveria mostrar que a Conitec, que teve um erro administrativo na Conitec, para não incorporar esse medicamento. Por exemplo, eles estão falando que o medicamento é caro, mas não é tão caro assim. Tinha que ter consulta pública e não teve consulta pública. Enfim, a gente teria que achar algum erro da Uma Conitec para poder brecha, né? funcionar. Exatamente, o que tem sido algo muito difícil. Porque se tem um parecer desfavorável da Conitec, o judiciário, via de regra, já está barrando, sabe? Então a gente está tendo que argumentar muito. E aí, pegando o gancho agora para o caso do rituximab na PTI, é uma vantagem enorme para vocês já ter esse parecer favorável da Conitec. Mesmo o medicamento, mesmo já tendo passado o prazo para fornecimento do SUS. Por quê? Se um paciente precisa, a gente pode judicializar. Eu não estou aqui incentivando a judicialização, tá, gente? Eu estou Não, aqui mas a falando gente das sabe que existe. possibilidades, né? Falando das possibilidades, porque infelizmente o que tem para resolver é a judicialização. Então, tendo um parecer favorável da Conitec, para vocês está muito vantajoso. Porque se o médico prescrever, vocês não vão ficar esperando quando que esse medicamento vai ser disponível no SUS, que a gente não tem uma previsão. Então, para a gente judicializar, a gente tem um embasamento técnico ali muito maior. Porque já tem o parecer favorável da Conitec, entendeu? Então, E sem foi um dúvida, vocês já parecer têm tão bonito, muitos assim, de ler, passos. sabe? Aham, Completo, assim. Eles falaram da questão do custo-benefício, eles falaram da questão dos resultados, né? Usaram estudos comparativos, que é difícil, uhum. assim, foi bem científico essa incorporação dessa vez. Perfeito, perfeito. Então, E não assim, tá na bula, né? pois é, mesmo não estando na bula, se tem um parecer da Conitec, assim, é 99,9% de êxito, de chance de êxito, se precisar entrar com uma ação judicial, entendeu? Então, se tem alguém que está precisando de rituximab, mas ainda não está disponível pelo SUS, as pessoas podem, né, ficar cientes que tem essa alternativa aí E de seguir aí, pela via judicial. eu já vou te aproveitar então te perguntar da ANS. A ANS, gente, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o que cuida do plano de saúde. Então, para quem tem plano de saúde, não saiu ainda a publicação de rol da ANS de PTI para o rituximab. Saiu para o outro medicamento que a gente incorporou, porque é um medicamento de uso ambulatorial, igual o rituximab, a gente conseguiu incorporar uma injeção. Então, eu sei que para os pacientes no SUS ainda não está disponível o outro Qual que é o medicamento, nome? é o Romiploxin. Ah, tá. Eu sabia que era um que começava com R. É, o Ele é Romiploxin, infusão também. não, ele é injeção subcutânea. Tributâneo. Tá. É, Sim. ele incorporou na Conitec também em janeiro e incorporou na ANS Uhum. também em janeiro e maio para criança. Então, assim, quem tem plano de saúde já está podendo fazer uso e o plano não pode negar. É até isso que eu queria que você me explicasse para o pessoal o que é rol da ANS. Tá bom. Aquela luta nossa do exemplificativo e taxativo, Jesus amado, nem Tá. quero lembrar daquilo que a gente nem dormia. E aí, Exatamente. é, quem tem plano está conseguindo fazer uso. Quem não tem, está nessa espera da publicação do protocolo, né? Porque aí Uhum. depois, só depois. E aí, pelo que eu entendi na conversa com o Ministério da Saúde, é uma questão de orçamentária, que a Uhum. gente vai entrar na previsão orçamentária de 2026. Então, Uhum. tecnicamente, em janeiro vai estar disponível, porque. Mas você sabe, né? Aquele processo de 90 dias Sim, de sim. compra. É bem burocrático. Não acho tão ruim, vou ser muito sincera. Eu conheço outros exemplos de outros países que não tem tanta burocracia, que, Uhum. né, as malas brancas rola solta. Então, assim, é Corre bom muito ter, solto, né? assim, o pessoal fala de corrupção no Brasil porque não conhece o resto do mundo. Aham. Então, assim, a burocracia no Brasil, às vezes, é para nossa segurança como paciente. Então, eu até Uhum. entendo. Mas, nesse caso, desse medicamento, ele está incorporado no rol da ANS para PTI. A PTI nem tinha rol, tá, gente? Ela tá tendo agora. Como é que fica quem tá tendo negativo? Tá. A Lu até comentou aqui, né? O plano já negou 2 vezes. Eu sabia que começava com RO porque ela tinha mandado mensagem. Eu não lembrava o nome do É o medicamento. Romiplastin.
Eu já tinha visto a mensagem dela. Então vamos lá. Primeiro, como eu disse, né? O SUS tem uma lista, que é a lista da Rename, que eu não tinha mencionado ainda, que é uma lista de medicamentos que, se está naquela lista para aquela doença, o SUS deve fornecer. Da mesma forma, o plano também tem uma lista, que é essa lista da ANS. Então, os medicamentos que estão nessa lista, via de regra, o plano tem que fornecer, tá? Então, se vocês falaram que o medicamento Romiplostim está nessa lista da ANS, aí, Lu, a gente vai ter que analisar a negativa para tentar entender por que eles estão negando. Mas a partir do momento que está no rol também, eles estão negando, a gente tem uma brecha para poder judicializar. E mesmo se não estivesse no rol, né, e eles estivessem negando, mas tivesse um relatório médico fundamentando, cabe a judicialização. Tem Infelizmente, 10 assim, anos de bula. Tem 10 anos de então, bula já. pois é. A maioria das coisas vai para judicialização, né? Você até mencionou, Marília, sobre a questão do rol taxativo e exemplificativo. E aí, para contextualizar, gente, o que é essa questão de rol taxativo e exemplificativo? Teve uma discussão judicial muito grande se o rol da ANS, se essa lista aí de medicamentos que o plano deve fornecer, se ela é exemplificativa, ou seja, ela tem que fornecer além do que está ali, os medicamentos que estão ali são só exemplos, ou se ela é taxativa. O plano só tem que fornecer aquilo e pronto. Então, ficou uma discussão no STJ, que são os tribunais lá de Brasília também, que alguns ministros entendiam que era exemplificativo, os outros, que são, não vou falar não, amigos do plano, enfim, Você entendiam que eram sabe. taxativos. E aí tinha saído até uma decisão judicial que seria taxativo mitigado, digamos assim, né, Marília? Só que a sociedade se uniu e naquela época, principalmente muitas famílias com autismo também, pacientes Sim. raros, fizeram uma mobilização A muito gente fez grande. uma marcha lá em Brasília, Sim, todo se mundo se envolveu na acorrentaram, Aliança né? Rara, né? Sim, exatamente. E aí foi publicada a Lei 14.454 de 2022. Eu nem tô com ela aqui na minha frente agora, mas é esse número mesmo. E lá fala, essa lei modificou a Lei de Plano de Saúde, que é a Lei 9656 de 98, falando que os planos, eles devem fornecer medicamentos prescritos por médico ou odontólogo, mesmo quando não conste no rol da ANS, desde que exista evidência científica, tá? Um dos requisitos é a existência de evidência científica. Então, vou focar nesse requisito, porque, como você disse que consta em bula, Marília, né? A partir do momento que consta em bula é porque tem evidência científica. Imagina, a Então, bula desde 2014 desse medicamento no pois Brasil. é, pois é. Então, assim, se já consta no rol da ANS, consta em bula e está sendo negado, né, vá para judicialização, porque tem altas chances de resolver. E para E- outros medicamentos, por exemplo, só para concluir, Marília, o rituximab, não está no rol da ANS ainda, mas sem prescrição e a pessoa tem plano de saúde, há a possibilidade também, mesmo não estando em bula, mas se o médico citar evidência científica, artigos científicos, a gente também existe essa possibilidade de judicializar, tá bom? Desculpa, era Eu só para acho. concluir aqui. Não, mas eu ia te completar nesse sentido. Quando a Conitec, eu sei que quando a Conitec incorpora, mesmo que não está Isso. no hall DNS, serve como embasamento, né? Exatamente, exatamente. Tem até, eu não vou lembrar aqui agora, mas tem até alguma normativa, alguma legislação que fala isso, que quando a Conitec incorpora, o plano também ele tem que É obrigatoriamente obrigado, incorporar. né? Então a gente pode usar, bem lembrado, a gente pode usar essa brecha de que o rituximab já foi incorporado ao SUS para poder trazer isso para o plano de saúde com essa normativa. Eu não tenho, não sei ela de Não, o cabeça aqui agora, pessoal mas que me existe sim. manda mensagem falando, ai, foi negado, não sei, o rituximab, o que eu faço? Aí eu Me falo, te preocupa. deram a negativa. Primeiro, eu falo o que você fala, te deram a negativa por escrito? Pede a negativa. Isso. Ou foi um telefonema, pede a negativa Então, por e-mail, por carta. é, E aí eu mando o link da publicação no Diário Oficial uhum, da Conitec. Eu falo, perfeito. ó, tem a brecha. Eu falo, ó, tem uma Você já brecha que se está a quase Conitec. advogada, você já está quase Não, mas advogada. para adiantar o lado deles, eu falo, ó, tem uma brecha, porque o que acontece? Sim, Quando você chega com embasamento no plano de saúde, às vezes eles recuam sim, sim. e aí já liberam, porque eles Sim, não querem dor aconteceu de cabeça. comigo. Aconteceu comigo na Imuno, né? Eu tô fazendo imuno mensal, já tem. Eu comecei a fazer ano passado, mas em janeiro eu comecei a fazer mensal. E inicialmente eles negaram, né? Eu fazendo o pedido ali como civil comum, nem falei que era advogada, né? No WhatsApp, só abrindo parênteses. E a moça falou que ia negar, porque falou que era medicamento de uso ambulatorial. Assim, olha, né? Eu sei que alguém te falou isso, mas é hospitalar. Não, mas de toda forma tá negado, porque não tá no rol pra minha CNI e tal. Aí eu fui, eu na hora tive que falar assim: olha, é o seguinte, eu sou advogada, eu trabalho na área. Se vocês não resolverem hoje, amanhã eu vou entrar com o processo. Acho que é melhor você rever. Aí, Marília, magicamente, assim, só um minutinho. E aí autorizou. Então, é o Mas que eu, você falou.
É, É o que às você vezes tem falou. que dar uma ameaçada ali, uma Sim, apertada. exatamente. E assim, quando você instrui, né, as pessoas, a sua função é realmente essa, que ela já vai com o embasamento ali para poder questionar aquela negativa, sem dúvida, em algumas situações pode se resolver, porque já aconteceu comigo, tá? É. Mas se não resolver, procure por um advogado especializado em saúde, Aí eu que aí sempre passo vocês seu podem. número, minha filha. Você tá entendendo o que eu já falo? Vai com a doutora Betânia. Porque a doutora. A gente tem um advogado, o Pedro, ele é voluntário, ele faz Uhum. pro bono aqui pra gente de vez em quando. Mas Uhum. o Pedro tá em Portugal. Aí, Entendi. entendeu? E aí e ele fala também tem que ser pro bono, tem que ser uma pessoa com muita necessidade. Sim, Então, como ele tá em exatamente. Portugal, à distância, então assim, É, pro Pedro eu só deixo a coisa muito assim, sabe? Que sim, realmente sim. dá, Sim. mas pra E você é eu mando diferente todo também, mundo. né, coitado? Porque ele tá fazendo uma situação pro bono para poder ajudar, você não vai É. sobrecarregar a Não pessoa, posso, não né? posso. É, a gente tem Sim, um sim. combinado de número por ano e tudo. Sim. Então, por Uhum. isso que eu Muito sempre legal. indico você, porque eu sei que seu trabalho é bom e você sempre está postando seus pareceres. Eu Ai, fico tão feliz. Eu torço por todos os agradeço. Nem é paciente de PTI, mas eu tô torcendo ali, porque eu sei como é que é Vibra como se difícil. fosse, né? Exato, exato. E aí eu ia te perguntar o seguinte, ainda nesse assunto, a gente tá a gente teve a negativa, vai. Tivemos Uhum. a negativa do plano, ele mandou, né? Que a gente sabe que é difícil, mas mandou o e-mail com o documento assinado, né? Com a negativa. Existe alguma coisa antes da ação judicial que dá para ser feito com o plano mesmo, ou com a negativa em mão já tem que partir para um judicial? Tá, olha, tem algumas pessoas, Marília, que gostam de fazer reclamação na ANS, mas eu confesso para você que na nossa prática, a gente vê, eu estava até conversando isso hoje com um cliente que eu atendi, que a ANS ela é muito corporativista. Então, na prática, não muda muita coisa. A ANS vai falar assim, não deve fornecer porque não está no rol, ou então vai dar alguma outra justificativa, e aí o paciente ele acaba só perdendo tempo. Por quê? A ANS demora 10 dias para poder responder, sabe? Nesses 10 dias, geralmente, a gente já entrou com a ação judicial, já tem Eu até a uso. decisão. Eu vou confessar, E eu uso a resolve. reclamação da ANS para procedimentos negados. Então, exame, né? Precisava fazer Aham. ressonância. Você sabe, né? Os efeitos Para colaterais exame geralmente resolve. é Eu vejo assim, aqui no escritório a gente vê que não resolve muito para medicação para especial, medicação, sabe? É. Mas Para assim, para exame eu procedimento às vezes uso. resolve. Aí quando eu uso, porque assim, antes, mas eu faço passo a passo, porque a ANS fala, antes de você entrar com uma reclamação na ANS, você tem que entrar em contato com o plano, tentar uma Isso. negociação, né? E eu Uhum. acho importante, tudo bem. O meu plano, gente, eu tô em vias de trocar meu plano. Inclusive, eu falei com o meu corretor hoje pra trocar, porque o meu plano era muito bom e agora tá muito ruim. Era Notre Dame, aí Happy Vida, pegou. Uhum. Aí virou assim, eu tinha tudo, não tenho mais nada, e pago o Uhum. dobro. É uma coisa muito louca. E é difícil quando a gente tem uma doença rara. Porque você tem Eu que tô tomar em cuidado com carência, doença é, pré-existente, é, né? eu tenho remissão, eu tô em remissão, mas eu não sei quando minha remissão vai embora. Então é uma coisa Uhum. que, né, a gente tem que tomar cuidado. Sim, É muito ruim você ficar com um plano que não cobre mais o hospital que você está acostumado, os sim. médicos, né? Assim, então acaba que eu tenho que mudar. E aí eu tive alguns procedimentos negados que não eram nada demais, mas que tinham prescrição, era Uhum. para avaliação, né? As ressonâncias da bacia, né, gente? Vocês sabem, né? Corticoide. E eram essas ressonâncias específicas para o efeito do corticoide na minha vida, e eles me negaram. Aí eu liguei, aí eu expliquei, aí falei com propriedade, falei, olha, é o seguinte, eu sou paciente, blá, 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 eu sei para que eu tenho prescrição, falei tudo. Ah, Uhum. não, não sei o que lá. Eu falei, então tá. Aí eu peguei e fiz a denúncia na ANS. Aí deu 10 dias, nem deu 10 dias, gente, 7 dias. Foi em 7 dias. Eles me responderam, falando que tinha entrado em contato com o plano e que tinha sido meio que liberado para marcação. Na Uhum. mesma hora que chegou a resposta do INS, que eles alertam, né, pelo e-mail, eu recebi o e-mail do plano com as senhas para marcar os exames. Que E maravilha, que foi muito maravilha. rápido, assim. E Aham, aí muito pensou, então rápido. assim, já iam me liberar, você entendeu? Porque eu não Sim, estava pedindo nada demais. Então por que já não sim. liberaram de primeira, sabe? Aham. O que que faz a gente passar E assim, eu tenho informação, que nem você, a gente tem informação, então a gente sabe fazer isso. E quem Sim, não tem, perde o exame, não consegue fazer o exame, porque não sabe, exatamente. sabe? Então, eu acho que às vezes eles criam os empecilhos corporativistas mesmo, que é para a gente não usar o plano como deveria. Sim. Aí, o que eu queria falar para você também, que você, falando ainda daquele assunto, é que eu sinto que às vezes o médico no relatório, na prescrição do rituximab, do imunobiológico, ou mesmo do romiploxin,
ele não usa duas palavras-chave que tem que ser usadas, que é crônico refratário. Entendi. Porque é como tá tanto na bula Quanto dos na dois, descrição para da PTI, INS. quanto na NS, quanto na Conitec. Tá. PTI crônica refratária aos outros tratamentos. Então, eu acredito que esquecer a palavra refratária bloqueia. Eu não sei se isso Sim. é assim no No direito. judiciário influencia sim, por quê? Por exemplo, nas ações em face do SUS, principalmente, a gente tem que demonstrar todos os medicamentos que já foram utilizados e que não trouxe uma resposta clínica adequada. Então, por isso que usar a palavra refratária é importante sim. Mas, além de utilizar essa palavra, Marília, é mais importante ainda o médico detalhar mesmo todo o tratamento prévio que já foi realizado, para demonstrar, olha, o paciente já fez isso e isso e não teve o resultado clínico esperado, né? Então, atrelar essas duas coisas sim. Mas uma coisa também que a gente percebe muito na prática diária, quando é médico credenciado ao plano de saúde, ele não gosta de fazer relatório muito completo, porque ele é vinculado ao plano, de certa forma é empregador dele, entre aspas, digamos assim, ele é credenciado ali, então tem o corporativismo interno. Então, sempre que um paciente vem aqui para o escritório, seja de PTI ou qualquer outra doença rara, e precisa de um relatório mais elaborado, uma das coisas que eu pergunto é: seu médico é do plano? Porque se for, é interessante você conseguir um médico particular para poder te atender e ver aqui se pode fazer o relatório. Porque a gente precisa, né, constar ali a palavra urgência, enfim, constar Exato, várias umas coisas. palavras, né? Sim, sim, sim. Tem algumas palavras, né, que para o judiciário faz total diferença e médico de plano não gosta de colocar. E aí nisso, o Ricardo até mandou uma dúvida aqui, eu vou ler a dúvida dele depois, Pode ler. mas aí o Felipe, pegando o gancho com essa pergunta, ele até perguntou, ele, com esse assunto, ele perguntou, em caso de paciente com indicação de tomar Niplat, deve ser algum outro O medicamento. Eniplate é o Homeplotin, é o nome Ah, tá, comercial. tá, entendi. Já com doença pré-declarada, que seria doença pré-existente, carente de 2 anos, há como conseguir pelo plano sem necessidade de aguardar 2 anos, se não é possível pelo SUS? E aí, por que que eu quis pegar essa dúvida do Felipe aqui para contextualizar com esse assunto? Porque, por exemplo, os médicos não gostam de colocar urgência, mas se está no período de carência ali, né, de doença pré-existente de 24 meses, mas se o médico colocar que precisa do medicamento em caráter de urgência, existe a possibilidade, Felipe, de judicialmente a gente tentar quebrar essa carência. Por quê? Carência em situação de urgência e emergência é só 24 horas, tá? Então, assim, é uma ação mais complexa, mas existe essa possibilidade. De toda forma, se ficar com receio, vai pelo SUS, né? Que aí é um outro caminho também, é uma outra alternativa que É não que tem ainda não carência, tá sim. lá, tá, gente? Ainda não É, tem, não só tá, ano que não tá no vem. SUS, não tá no SUS. Eu acho que assim, como já está no rol da ANS, talvez seja mais fácil quebrar essa carência, desde que o médico coloque a questão de urgência no relatório. E aí a gente bate na questão da urgência, da carência só de 24 meses, tá? E aí, deixa eu te perguntar, doutora Betânia, se for o caso da pessoa te procurar aí para fazer essa ação, e aí você falar, procura um médico particular, né? Porque o seu médico do Uhum. convênio, a gente sabe, eles fazem uma folha sulfite e faz assim, é isso, o É, relatório. Você instrui esse médico como deve ser preenchido, porque não é todo isso. médico que sabe que tem que fazer esse Não, preenchimento, a gente sabe? manda, né, Marília? A gente manda para o médico como se fosse uma cartinha, direcionamentos jurídicos para o relatório médico. A gente se Ah, apresenta, tá. pede para o médico tudo que tem que constar no relatório. A gente deixa muito claro que a gente não quer que o médico minta, a gente não quer que o médico, a gente Não, não quer realmente não é intervir. isso, mas que ele É, detalhe, né? sim, sim, a gente não quer intervir na atuação clínica dele, que a gente nem tem competência para isso, mas que existem alguns termos e palavras que no judiciário faz total diferença. E assim, graças a Deus, Marília, nesses 11 anos de atuação, eu tive problema só com dois médicos. E Ai, um foi bem recente, inclusive, deve ter um mês mais ou menos, que eu fiquei chocada, assim, o médico desligou o telefone na minha cara, foi super grosso e me chama de grossa, pensa eu grossa. Mas nossa, ele enfim, não queria ajudar. não, ele não fez o relatório e ele nem era particular, nem era do plano, tá? Enfim, o Ah, paciente teve que procurar outro médico, a gente já entrou com a ação judicial, tá até aguardando a decisão, vou até olhar, inclusive, depois que terminar nossa live, nossa. que a gente entrou com ela semana passada, mas assim, igual eu disse, em todos esses anos de profissão eu tive problema duas vezes só, então eu considero pouco, né? E via de regra, assim, os relatórios vêm lindamente do jeito que a gente pede, lá prescreve em caráter de urgência, por tempo determinado, sabe? Mas a gente instrui sim, porque igual você falou, tem palavrinhas que são a chave, né? Que são chaves. E é o que eu Sim, falo também, sim. tem uma lei no Brasil, eu não sei explicar, gente, porque a doutora Betânia vai explicar, mas tem aquela lei de que a palavra do médico é a última, né? A prescrição médica
tem valor É maior, né? o código de ética mesmo fala, né, sobre a questão da validade, do relatório médico, todas essas coisas. Mas assim, na prática, Marília, infelizmente, principalmente no SUS, com o tema 6 do STF, a palavra dos ministros tem sido muito mais válida do que o relatório médico, infelizmente, né? O que foi Infelizmente. decidido lá no tema 6 do STF está, assim, repercutindo de uma forma muito negativa na vida dos pacientes raros e a gente está aqui na luta, né? A gente está aqui na Não, mas luta. vocês vão ficar aí na luta. Ó, a Natália Não, com falou assim: certeza. a Unimed aqui está demorando muito para autorizar, mas no final autorizam quase um mês depois. É um truque, né? É uma manobra, né? Que eles Para ver se a conseguem. pessoa desiste, né? Ele tem um prazo ali para poder, um prazo de algumas vezes 10 dias, em algumas situações, dependendo de como está um relatório médico, em outras situações 21 dias. E aí, urgência, se for urgência, 24 horas, ou imediato também. Mas aí é muito para o cliente poder desistir, o paciente desistir. Mas se está autorizando, ainda não está tão ruim, digamos assim, né? Ainda tá. Agora eu vou. Gente, vocês mandaram perguntas no final de semana todo. Eu Volta aqui primeiro, selecionei. antes da gente passar para as perguntas. Mas Na eu dúvida tava do olhando. Ricardo. Então. Faz a do Ricardo, faz a do Ricardo. Boa noite, me tire uma dúvida. Quando o procedimento não está dentro do rol, nem no contrato, por exemplo, no home care para cuidados devido à gravidade do estado clínico, havendo laudo médico, o médico indica. Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa, sobre home care, o que precisa ficar muito claro aqui? O que é home care para quem não sabe? É internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, tá? E o que a gente precisa ter muito cuidado no home care? A gente precisa diferenciar quando uma pessoa ela tem demanda de home care e quando ela tem uma demanda de assistência domiciliar. Qual que é a diferença, Betânia? No home care, a pessoa precisa necessariamente de cuidados de técnicos de enfermagem. E geralmente o judiciário concede quando a pessoa tem uma traqueostomia, que é aquele buraquinho no pescoço para respirar, se alimenta por sonda ou nasogástrica ou na barriga, né? Que tem aquela sonda de alimentação. Então, precisa de ficar aspirando ali a questão da traqueostomia. Então, via de regra, demanda um cuidado técnico que um cuidador não sabe. Mas, por exemplo, é uma pessoa que tem uma situação de saúde mais agravada, mas que não precisa de ajudar com banho, com deslocamento dentro de casa, com cuidados da vida diária, assim, que não demandam conhecimento mais técnico. Nesse caso, é uma assistência domiciliar que pode ser realizada por familiares ou um cuidador, tá? E nesse caso, o judiciário é muito específico, tem um entendimento muito consolidado, no sentido de que cuidador não é obrigação do plano de saúde nem do Plano. SUS fornecer. Tá bom? Então, assim, Marília, você conhece da doença mais do que eu. Eu não sei se tem pacientes com PTI que chegam nessa situação de ficar Eu traqueostomizados. cheguei. É mesmo? Eu cheguei. Ó, você não tem Quando eu vim cicatriz, pra não? casa, depois de. Eu fiquei 4 meses internada, perdi muito peso por conta do tratamento, das Uhum. medicações. E aí eu vim pra casa, eu pesava 45 quilos quando eu vim pra casa. Uhum. Não estava recuperada da doença, só vim para casa porque já estava 4 meses, risco de infecção hospitalar, aquela situação. Mas eu Uhum. vim para casa, né? Plaqueta a 8.000, 10.000, 45 quilos, toda a minha massa magra que eu perdi, eu não conseguia ficar de pé sozinha, tomar banho sozinha, eu não conseguia fazer as atividades. Assim, eu tive parestesia por conta de Uhum. toda a medicação, da tremedeira, perda de peso, então eu não conseguia comer sozinha, não conseguia, né? Que a minha mão não parava, mesmo tentando segurar, fiquei com Uhum. uma tremedeira, 1 mês e pouco. Então, realmente, a família teve que parar a vida junto comigo para me cuidar, porque eu não Uhum. tinha como tomar banho, eu não tinha como levantar da cama, né? Eu vim para casa para ficar internada em casa, Sim, sim. na Aí cama da minha você casa. teve os cuidados de home Então, care? não tive home care, Ah, foi minha tá. família. Entendi. E aí, mas assim, você tinha alguma coisa que demandava um cuidado mais técnico, assim, no sentido de traqueostomia, alguma coisa assim, ou não? Não tive cuidado. Eu deveria ter tido, vamos dizer assim, porque eu vim tive derrame pleural. Então, eu teria que ter feito manobras pulmonares, de Sim. fisioterapia pulmonar, mas não foi feito. A amiga minha, que é fisioterapeuta, se disponibilizou a me atender gratuitamente para me ajudar. Mas Uhum. o hospital não mandou. Entendi, Não, entendi. não Pois mandou. é porque aí entra uma questão também, né? Talvez a pessoa não precisa de. A sua internet tá travando um pouquinho pra mim. É só pra mim, gente? Ou travou um Acho que tá pouquinho? travando. Eu não sei se é Tá a minha, travando um pouquinho. se é a minha ou se é da Marília, se alguém puder falar aqui, por favor. É,
Uma coisa que você falou também que é muito importante é isso, que muitas vezes talvez a pessoa não precise de um técnico de enfermagem, mas precisa de fisioterapia, precisa de fonoaudiólogo, precisa de outras coisas assim, que a gente pode analisar a necessidade de ser em ambiente domiciliar, tá bom? Sim, sim. Ah, só pensaram que era a minha. Também tá travando aqui. Não, Gente, mas você tem assim, que pensar que em São Paulo vai ter um ciclone daqui a pouco, que eles ah, falaram. Então, ventou em São Paulo, cai tudo. Cai luz, cai internet, cai tudo. Assim, não é sei se mesmo? é Vai ter ciclone ciclone aí? aí. Nem tava sabendo que ia ter ciclone É, aí. vai ter uns ventos aí de 200 quilômetros aí que eles estão falando que vai acabar com a cidade. Já estamos preparados para acordar no chão amanhã. Que aqui em São Paulo é assim, choveu, acabou a cidade, né? Uma coisa. Aí eu vou te fazer as perguntas. Tá bom. Agora as perguntas mais gerais, né? Essa paciente fez uma pergunta bem geral. Quem tem PTI tem direito à isenção de renda? Eu posso te ajudar nessa resposta. Eu sei que não, porque a gente tinha um projeto de lei da senadora Lídice da 2012, que ficou se arrastando durante todo o mandato dela. Eu nem estava na luta ainda. Quando eu cheguei na PTI em 2015, 2016, eu fiquei sem projeto de lei. Mas no Senado Federal, quando acaba o mandato, os projetos são arquivados se eles não foram votados em todas as instâncias dentro do Senado. O projeto não tinha sido votado no plenário do Senado, ele só tinha passado pelas e ele foi arquivado. Então, a gente tinha um projeto para isenção de imposto de renda para a PTI especificamente. Não conseguimos. Então, eu sei que especificamente tem essa lei, mas eu não sei se a gente se enquadra em alguma outra lei. Uhum, ótimo. Então você já adiantou aí pra mim, né, que não. E assim, de fato não, tá? É porque eu Aqui, sofri quando arquivou esse projeto. eu imagino. A questão de isenção de imposto de renda, gente, a gente tem uma lei, eu nem tô com ela aberta aqui agora, mas tem uma lei que tem um rol taxativo de doenças ali, é uma lei bem antiga que eu entendo que precisa até ser atualizada, porque, por exemplo, tem ali a isenção para quem tem esclerose múltipla, e para quem tem neuromielite óptica, que antes era considerada a mesma doença, e neuromielite às vezes em diversas situações é até mais grave que a É esclerose pior? múltipla. Não tem para ela, entendeu? Então, assim, é uma lei muito defasada, e mais por hora o judiciário está bem restrito àquela lei, IPTI não está lá, miastenia não está lá, são pouquíssimas doenças que estão. Em algumas situações, Marília, aqui falando até de em termos mais gerais, eu acho que não se encaixa para PTI, tem algumas doenças neuromusculares que causam uma incapacidade permanente, que aí a gente consegue encaixar nessa questão da lei que fala sobre paralisia irreversível e incapacitante. Eu tô com a lei aberta, que na verdade é a lei 7.713 de 88. Pensa, a lei é de 88, né? Nem Então, sabia que PTI existia num negócio desse, né? exatamente, exatamente, né? Então, infelizmente, ainda não tem, assim, para PTI, para muitas doenças não Para tem, tá PTI bom? não tem. Mas é o que eu Não. sempre falo. Eu conheço pacientes que têm isenção aposentadoria, mas foi via processo, foi via advogado, foi Uhum. provando que a PTI causou uma debilitação física e de vida, de qualidade de vida. Pois é. É porque assim, não existe uma assim, a PTI é assim, não existe, né? Uhum. Assim, todo mundo tem uma PTI individual, vamos dizer assim. Então, Sim. comigo, eu passei bem uma PTI muito difícil, a minha PTI, eu falo, era sanguinolenta, né? Eu sangrei, tive até anemia crônica por conta da minha PTI. Tem paciente que nem sangra com a PTI. Então, pra você ter noção dessa diferença. E eu perdi muito peso, eu fiz 5 quilos, fiquei com tremedeira muito tempo, eu tive que recuperar a minha saúde que eu perdi com a doença, mas eu recuperei, entrei em remissão. Tem gente que não consegue recuperar por conta dos efeitos colaterais. A gente tem uma paciente nossa que ela, por conta do uso de corticoide durante 20 anos, porque ela tem PT desde a infância, ela desenvolveu osteonecrose, ela perdeu a bacia. Então, hoje ela é PCD. Então, assim, existem gente na PTI que é PCD nesse sentido, porque Uhum. o efeito colateral do tratamento Sim. causou a óssea que levou a perder foi uma perda óssea crônica ali da bacia. Ela tentou fazer uma troca ali de, né, uma- um osso um metálico, não conseguiu, Sim. e Prótese. aí virou um cadeirante. Foi por
o corpo renegou, porque a gente é autoimune, né? Pode acontecer isso. Sim. E ela é cadeirante. Então, assim, Pois o é, então impacto na ela, vida dela sim, é o que você falou, né? Pela lei, não se encaixa dentro das doenças que constam na lei, mas de acordo com o quadro clínico de cada uma, a gente pode ver se a gente consegue alguma brecha ali, né? Eu falo que assim, muitas vezes não, geral, né, Marília? O que dá o direito a uma pessoa não é o diagnóstico, mas são as limitações decorrentes do diagnóstico, são as sequelas do tratamento, tá? E aí, aproveitando aqui para poder responder, né? A, ela não tem, eu acho que não é PTI que ela tem, não. Acho que é outro saber. diagnóstico. Acho que eu conheço ela. Só que aí eu não sei falar o nome dela. Suane, porque o nome tá junto. Perguntou quem tem tetraparesia. No caso de tetraparesia, que é fraqueza dos membros superiores e inferiores, a gente pode ver como tá o relatório, como que é esse nível de tetraparesia, porque talvez se encaixe ali em paralisia irreversível incapacitante, né? E o Elvis perguntou aqui sobre esclerose múltipla. Sim, Elvis, esclerose múltipla consta na lei como isento de imposto de renda, né? Então, acho que tem outras pessoas também que não têm PTI assistindo, elas também são muito bem-vindas, né, Marília? É bom que vai todo mundo conhecendo sobre a PTI. Isso, conhece, É. sou a Suane. Ah, sabia, eu vi a foto Ó, pequenininha da Suane. tem outra pergunta muito legal. Sou técnica de enfermagem, consigo me aposentar ou trabalhar num setor tranquilo do que hoje na UTI? Ela trabalha na UTI, ela tem PTI. Então, ela tecnicamente não poderia, né, por conta do sangramento, né, e do corre ali de estar na UTI, o estresse também que agrava a doença autoimune. Ela teria como se aposentar ou eles remanejam, né? Como é que Tá. Vamos lá. Assim, no setor privado, Marília, é muito complicado que. Ah, o setor privado fala, tem que garantir acessibilidade, tem que garantir ali um ambiente, né, para a pessoa ter condições de trabalhar. Só que na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? Quando chega uma pessoa com mais limitações no ambiente privado, eles mandam embora. E não tem nada que fala que não pode mandar embora, infelizmente. Né? Então, assim, o que ela poderia tentar dentro do trabalho dela, se for privado, é uma relocação, né, para outra função, explicar a situação e tentar conversar de forma amigável. Mas para pessoas que trabalham, que são servidores públicos, a gente pode tentar ver se essa pessoa se encaixa na condição de pessoa com deficiência, devido às limitações decorrentes do diagnóstico, e com base nisso tentar redução de carga horária laboral, tá? Quando é servidor público. tá? Quando é Para servidor quem é público, funcionário público, isso, tá? exatamente. Quando é funcionário público, a gente tem uma tranquilidade maior para poder questionar, porque ele tem a estabilidade pública dele, digamos assim, né? Então, são essas situações. Agora, no ambiente privado, fica um pouco mais restrito. Eu vi aqui, ó, a Dália falou, eu sou médica, trabalho com doentes e não produzo anticorpos. Pois é muito É um arriscado, né? risco, Digamos assim. é um risco bem grande. E aí teria vida, né? Se dá para remanejar isso, né? Aí a Uhum. Vilma falou, além da PTI, tem a né, do quadril e osteoporose na coluna. Teria direito a algum benefício ou aposentadoria? Provavelmente por causa do uso do corticoide. Uhum, sim. Então, nesse caso, Vilma, né? A gente pode analisar. Você está contribuindo É, com o INSS, a primeira coisa, né? Para ter direito ali a uma aposentadoria ou um auxílio-doença. O nome mudou, mas eu vou falar esses nomes que é mais fácil para as pessoas entenderem, tá, Marília? sim. Você contribui com o INSS há quanto tempo? Então, tem que olhar toda essa situação assim. Depois, se quiser, pode até mandar uma mensagem no privado, que eu olho melhor, né? O caso mais específico. Ah, se não Sim, contribui com o INSS, eu entendo que pelo que você está me falando aqui, a gente consegue te encaixar na condição de pessoa com deficiência, que a gente poderia requerer um BPC para ela, Marília. Mas só que o BPC são para pessoas de baixíssima renda e para quem nunca contribuiu com o INSS. Então tem que ver qual que é a situação específica para a gente ver se encaixa ali, tá? A doutora Natália até falou também, eu preciso tá. reduzir a carga horária, mas ainda não estou com estabilidade. Tá no Não estágio. tá com estabilidade. Você é funcionária pública, doutora, e está no estágio probatório? Porque muitas pessoas me perguntam isso também. Eu acho que eu até recebi uma pergunta dessa, Marília, falando assim: ah, tá no estágio probatório, e aí, pede redução de carga horária ou não? Gente, eu, assim, sendo muito sincera. Ah, foi você? Ah, então foi você mesmo que mandou. Eu vi que alguém tinha mandado, mas eu Foi. não tinha conseguido responder ainda, tá? Mas tá vendo que eu lembrei? Quando tá no estágio probatório, por óbvio, eles não vão reprovar vocês no estágio probatório com base nisso. Mas eu, humanamente falando, se a pessoa conseguir esperar pelo menos o estágio probatório, espera, gente. Fechou o estágio probatório hoje, deu tudo certo, amanhã entra com a ação judicial. Sabe por quê? Eles não vão expressamente
reprovar por isso. Mas eu fico com receio que, de forma implícita, Natália, estou sendo muito transparente, isso possa prejudicar, sabe? Então depende muito do quanto a pessoa está suportando. Obviamente, eu não estou dando conta, está muito puxado para mim. Por mais que seja no estágio probatório, o que mais vale é a saúde. Então já vamos entrar. Porque depois, se tiver algum problema Sim. no estágio probatório, a gente vai questionar a legitimidade, as questões que foram utilizadas para embasar o estágio probatório. Então, depende muito, né? Aí a Vilma falou 52 anos, 24 anos de contribuição, contribui. Não, perfeito. Me chama lá, Vilma, que a gente conversa melhor. Porque nesse caso, a gente pode sim requerer inicialmente o auxílio-doença para você, fazer um planejamento previdenciário para ver quando que é melhor você aposentar e depois, mais para frente, ainda requerer sua aposentadoria. Tem uma dúvida aqui que é muito engraçado, porque eu já respondi isso algumas vezes, mas eu acho que você tem que explicar melhor, doutora. A minha filha tem direito ao auxílio-doença? Explica o que que é auxílio-doença. Quem tem direito? Perguntou se a Porque filha é tem quem direito? trabalha, né? A criança. Tá, então vamos lá, gente. Primeira coisa, até para ficar claro aqui, né, Marília? A gente tem o hábito de dizer que no direito tudo depende, né? Só que uma coisa que eu posso afirmar com muita convicção para vocês: criança nunca será aposentada. É muito raro a gente falar nunca e sempre dentro do direito, porque tudo depende. Mas essas duas afirmativas eu posso fazer para você. Criança nunca vai ser aposentada e criança nunca vai receber auxílio-doença, tá? Por quê? Aposentadoria e auxílio-doença são benefícios previdenciários que precisam de uma contribuição prévia. É como se fosse uma poupança que você precisa contribuir para depois ter direito. A criança, ela não contribui com o INSS. Então, ela não pode se aposentar, ela não pode receber auxílio-doença. E muitas vezes a gente escuta assim, tem uma criança com deficiência, ah, meu filho é aposentado pelo INSS, meu filho recebe aposentadoria. Não, gente, quando for nessa situação que a criança recebe lá um salário mínimo, é referente ao BPC, que é conhecido por muitos também como LOAS, tá? E qual que é a diferença? O BPC, que eu mencionei para vocês acima, ele não precisa de contribuição prévia. A pessoa tem que se encaixar na condição de pessoa com deficiência devido às limitações que ela possui diante do diagnóstico. E a renda da família tem que ser uma renda baixíssima. É como se fosse uma pessoa trabalhando, recebendo um salário mínimo, e moram 4 pessoas nessa casa, que tem que dividir esse salário mínimo para 4 pessoas, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, É respondendo bem à difícil, é um pergunta. critério bem É difícil. muito, muito, muito. Assim, em algumas situações, Marília, a gente consegue flexibilizar esse critério desde que a gente demonstre que a pessoa precisa de tratamento que o SUS não fornece, ela precisa comprar um medicamento, fazer um tratamento que o SUS não fornece. Então, a gente consegue flexibilizar para até meio salário mínimo, tá? De um quarto para meio salário mínimo. Então, respondendo objetivamente a sua dúvida, a dúvida de quem mandou aí, a criança não vai poder receber auxílio-doença. A gente pode analisar a possibilidade de talvez ela se encaixar dentro dos requisitos aí do BPC, mas como a Maria disse, é bem difícil também, tá? Pode ir para a próxima E pergunta? aí, não, já é porque várias mães perguntaram nesse sentido, qual é o direito da mãe que tem uma criança com PTI em casa e se a mãe consegue se afastar, se a mãe consegue licença, se a mãe consegue algum auxílio financeiro do governo para poder cuidar dessa criança com PTI. Tá. Eu vi que você até mandou uma pergunta que a mãe perguntou quanto tempo ela pode se afastar. Gente, um dia É, no ano, tá? Infelizmente, é uma coisa que né, nem é aplicável. Tem a questão de redução de carga horária também para as mães de crianças com deficiência. Então, tem que mostrar que essa PTI gera um impedimento ali nessa criança, uma restrição de participação social, para que ela se encaixe na condição de pessoa com deficiência. E se a mãe for funcionária pública, a gente pode pedir a redução de carga horária, tá? Para mães de empresas privadas, infelizmente não tem muita coisa assim para resguardar, né? Não tem, sendo muito prática. Sobre benefício do governo, tava um projeto de lei, eu confesso que eu tenho que até dar uma olhada como que tá isso, que é um projeto de lei para ter também um pagamento para as mães, porque a gente sabe que as mães deixam de viver para cuidar dos filhos, tem que parar de trabalhar e todas essas coisas. Mas eu confesso que eu acho que ainda não foi aprovado esse projeto de lei, que senão eu já estava não, ciente, né? e era para autismo, eu acho, não era para todas as Eu acho que mães, não era era uma para todas coisa as bem doenças. específica, era. Pois é. Então assim, por hora não tem nada tão específico, tá? Posso responder aqui a doutora Natália antes de Pode, você passar para a pode. próxima?
Ela tá perguntando, já pensei, já ela falou, né? Pensei até em sair do trabalho, porque fiquei bem ruim esses 2 últimos meses. Posso colocar terapia e fisioterapia no horário de trabalho para tentar diminuir a carga horária indiretamente? Natália, vamos lá então. Olha, se tá afetando a sua saúde, depois já que você me mandou mensagem, a gente conversa melhor. Porque talvez valha a pena a gente já pedir a sua redução de carga horária. Você já é uma funcionária pública. Você estar no período probatório não tira o fato de vocês já ser uma funcionária pública, tá? E depois, como eu disse, se der algum problema no estágio probatório, a gente vai questionar por que teve esse problema. Eles vão, porque para ter um problema ali no estágio probatório, Marília, para ser recusado, tem que ter um processo administrativo, um PAD, tudo lá para demonstrar que a pessoa não atendeu aos critérios da vaga. Então, a doença não pode ser isso. A gente pode configurar, se for o caso, Natália, até de uma dispensa discriminatória, se você não tiver nenhuma outra coisa que te desabone, entendeu? E se é uma coisa que está afetando a sua saúde, com certeza vale a pena a gente tentar, entendeu? Foi até o que eu disse na hora, olha, tem que ver até que ponto a pessoa está suportando, né? Então Sim. depois a gente conversa melhor. E A sobre colocar. Marcela, Hum. Marcela fez uma pergunta aqui que é parecida. Ó, tenho PTI, já tirei o baço. Posso pedir redução de horário, de carga horária, por ser funcionária pública? Ela é esplenectomizada. E Uhum. o paciente. O que eu sei é que quem não tem baço, a gente tem uma cartilha na Sociedade Brasileira de Imunologia, específica para quem não tem baço. Então, questões como vacinação, a gente tem uma vacinação especial liberada. Então, algumas vacinas que não são cobertas para adultos, que teriam que ser pagas, para nós é gratuito, porque entra na mesma cartilha de HIV, né? A gente não tem baço, a gente é imunodeprimido, não é suprimido, é imunodeprimido. Uhum. Nesse caso de uma pessoa que é imunodeprimida, então a imunidade dela já não necessariamente é inexistente, mas ela já não é uma imunidade normal. Uhum. Ela se enquadraria nessa redução de carga horária ou ela teria que fazer um relatório e entrar com um processo mesmo? Olha, Marcela e Marília, eu entendo que assim, a primeira coisa, eu teria que entender o contexto específico da Marcela, Marcela, para eu entender assim, o que que a retirada do baço te limita no dia a dia. Quais são as restrições que você tem? Porque, assim, gente, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, só para vocês entenderem, o artigo 2º da Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, eu não tô com ela aqui aberta, não, mas é esse número, né? É. Ela fala que para ser considerado pessoa com deficiência, tem que ter impedimento de longo prazo, de natureza. No caso de vocês, seria de natureza física, né? Porque traz limitações de ordem física e lá traz mental, sensorial, intelectual, e que ao interagir com as barreiras, esses impedimentos, eles causam obstrução de participação social em igualdade com as demais pessoas. Então, todos vocês aqui que a gente está falando sobre a questão de redução de carga horária, primeiro a gente tem que encaixar vocês nessa condição de pessoa com deficiência. Inclusive, Marília, agora a gente tem parceiros aqui no escritório que fazem o estudo da avaliação biopsicossocial. Não sei se Ah, você isso é ouviu falar sobre isso. maravilhoso! É Não, maravilhoso! eu achei muito. Você já fez a sua avaliação Eu ainda não biopsicossocial? fiz. Se eu fizer, eu vou passar aí os 6 critérios. Então, pois é. Eu fiz a avaliação biopsicossocial e assim, eu fiquei muito impressionada. Eu falei que mudou minha mente, porque muitas vezes a gente fica nessa situação. Por não ter uma deficiência aparente, a gente fica, e aí, me encaixo ou não na condição de pessoa com deficiência? Desculpa, passou um caminhão barulhento aqui. O ortopedista me falou que eu já devia estar até com habilitação especial usando carro automático. Pois Porque é. eu não consigo dirigir por muito tempo, né? Que começa a me dar formigamento por conta de tudo que eu tenho na coluna, resultado do corticoide. E Aham. aí ele falou para mim, ele falou assim: olha, você se enquadra, assim, para mim você se enquadra, né? Eu já tô, na realidade, ele está investigando uma artrose também no quadril. Uhum. Ele falou assim, você já se enquadra nisso, assim, você não precisaria mais estar usando um carro manual, você já poderia estar com a carteira especial. E aí eu falei, será que é essa pergunta mesmo? A gente fica, será que sim? Sim. Será que é? Porque eu consigo Nossa. andar, mas eu consigo É. andar muito? Eu não consigo também, né? Sim, Meia sim. hora e olha lá. Nossa, depois você olha os meus stories, eu te passo o contato da profissional que fez, porque ela tem um curso de capacitação para as pessoas fazerem essa avaliação biopsicossocial. Eu fiz com uma fisioterapeuta e psicóloga, e assim, abriu demais a minha mente, Marília, por quê? A gente começa a ver o tanto de coisa que a gente faz no dia a dia, mas o quanto a gente faz adaptações para poder conseguir fazer essas coisas. E É, essas adaptações são, digamos que, tecnologias assistivas, né? De tudo. Por exemplo, isso aqui que eu coloco no meu pulso para poder trabalhar é considerado uma tecnologia assistiva na visão os delas. 3 travesseiros que eu uso para apoiar a coluna para conseguir ficar sentada na Exato. cadeira.
Exatamente. Então, tudo isso é avaliado nessa avaliação biopsicossocial. Abriu a minha mente, sabe? E a gente passa a ter mais convicção na hora de exigir os nossos direitos, na hora de pegar uma fila preferencial, tá? Então, para todo mundo que está aqui, né, questionando, consigo redução de carga horária, isso, aquilo, a avaliação biopsicossocial seria muito interessante, porque aí, ó, a Gabi tá até perguntando, mas PTI em geral se enquadra como PCD? Nenhuma doença, assim, via de regra, Gabi, geral, se encaixa hoje em dia, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, com o PCD. Como eu disse no início aqui, não é o diagnóstico em si, mas são os impedimentos, as restrições causadas pelo diagnóstico. Pode ter um paciente com PTI que se encaixa na condição de pessoa com deficiência por causa das limitações que ele tem, por causa das sequelas do tratamento, e pode ter outro com o mesmo diagnóstico, mas que não tem tantas sequelas, não tem tantas limitações, que um se encaixa e o outro não. Entendeu? Então tudo tem que ser de acordo com o caso concreto. Inclusive o Kleiver, acho que é isso mesmo, tá até falando aqui que pediu a readaptação, mas está demorando muito. Podemos até ver também a questão de uma redução de carga horária, que Vai pode ganhar uns ser. 10 clientes depois dessa live. Porque, Amém! gente, a doutora Betânia resolve. Pergunta pro Ricardo. O Ricardo tá com a doutora Betânia. Ele já falou que tá resolvendo. Ó, a É, a gente está Kathleen aqui correndo falou. Não atrás. sei se já perguntaram, mas queria saber como funciona a aposentadoria por incapaz. Eu sinto muito cansaço e fraqueza todos os dias, tenho muita dificuldade de conseguir fazer as tarefas mais simples. Mas é É, que engraçado, essa é, pergunta não chega para mim, não, mas. na PTI, a fadiga é crônica, né? Quando a gente tem a fadiga na PTI, não é todo paciente que tem fadiga na PTI, mas é mais de 80% fala que tem, né? Então, Uhum, é autodeclarado mais de 80%. Mas a nossa fadiga na PTI, ela tá ligada também ao número de plaquetas, entendeu? Então, assim, um paciente com 50 mil plaquetas tem um nível de cansaço. Um paciente com 30 mil, muito mais baixo. E com 20 mil, não consegue sair da cama, assim. Vamos dizer, e aí tem a questão de a gente ter a roller coaster, né, que a PTI, você não tem, se você não está em tratamento, se a sua PTI é crônica refratária e você não responde à medicação, e você fica sem medicação, hoje você está com 10 mil, amanhã você está com 50, amanhã você está com 40, você vive nessa montanha russa de plaquetas, então a sua fadiga é variável, não é uhum. uma fadiga, como é que eu posso dizer, não é linear, Constante. é, Entendi, entendi. Então, sobre a questão da aposentadoria, é muito de cada caso, igual eu falei, né? Tem que ver o que você falou sobre essa flutuação de como que é. Na maioria do tempo, fica baixo, fica alto, como que tá em relação a isso? E assim, é muito interessante, como eu disse, a questão da avaliação biopsicossocial para ver se consegue se encaixar na condição de pessoa com deficiência. E a questão de aposentadoria também, Marília, é muito interessante as pessoas fazerem um planejamento previdenciário, que assim, aí, né, a gente consegue analisar todo o histórico previdenciário dessa pessoa, ver quanto tempo que falta para ela contribuir, com qual valor que ela vai receber, ver se a gente consegue encaixar essa pessoa na condição de pessoa com deficiência. Olha, você vai conseguir se aposentar com um tempo menor de contribuição, vai juntando esse documento. Ou, olha, você pode se aposentar com tanto tempo, mas se você contribuir mais 2 anos, o seu salário fica um pouco maior. Então, essa questão de aposentadoria é muito relativa, porque é muito interessante a gente analisar o caso concreto da pessoa, fazer um planejamento previdenciário para ela, para que ela possa se programar, assim, eu não sabe? tenho, eu vou falar que eu Você não ainda tem não fiz. planejamento previdenciário, não? Vamos fazer seu planejamento previdenciário, dá um jeito, pelo amor de Não, Deus. porque eu vou falar uma coisa, eu sou autônoma. E aí eu Uhum. sou autônoma a vida inteira. Eu fiz CLT umas 2 vezes na minha vida, há Mas muito você tempo contribui atrás. com o INSS? Não, eu recolhi ISS, não INSS. Não Ah, sei. tá, entendi. Porque você tem MEI? Não, eu sou RPA, Ah, eu entendi, sou- entendi. aí eu presto serviço, né? Então eu recolho Ah, sim, você. essa, Uhum, mas aí eu falei, não, tem que guardar dinheiro no banco, porque eu nunca fui CLT, a minha área não tem CLT, né? Há pouco tempo atrás fizeram código para a minha profissão Você não tinha código você para trabalha com o CLT. quê? Mal pergunte. Então, nas horas vagas, É. eu sou designer de interiores. Ah, que Só que eu não sou legal! arquiteta e eu não sou engenheiro, eu sou designer de interiores. Sim, Então, sim, não entendi. tinha um código profissional antes, né? Na Uhum, minha época, quando eu comecei, não existia, né? Ou você era entendi. arquiteta, ou você era engenheiro, ou você não era nada, assim, para CLT. Assim, não tinha. Então, às vezes, poucas que eu fui contratada, era assistente, vendedora, algum nome de outra coisa Sim, para eu ter o registro, mas não era a minha área. Então, acabei que, para ganhar mais e crescer na carreira, aceitando me pejotizar, né, e sim. não ter registro.
Hoje eu tenho CREA. Hoje eu já, né, depois de tantos esses anos aí, eu tenho meu CREA. Mas o meu CREA não garante o meu registro. Então, acabei que eu não tenho registro. Ah, entendi, entendi. Pois é. Eu sou uma Por pessoa de isso mesmo que 40 você anos. precisa se planejar, então, para ver como que a gente Eu vai sou uma resolver pessoa de isso. 40 anos sem registro na carteira. Tenho dois Pois carimbos na é. minha carteira, meu Deus. Depois eu vou te chamar e a gente vai conversar sobre isso para ver sobre o seu planejamento previdenciário, tá? Mas é importante, porque a gente tem doença rara, a gente não pensa Sim, nisso, e a gente não exato. vai ter uma, assim, não é jogando praga, a gente não é isso, mas a nossa velhice não vai ser uma velhice normal, linear, como das pessoas que são saudáveis, né? Eu A fico, gente tem eu fico brincando com meu marido assim, o velho, via de regra, quando né, vai ficando idoso, já fica mais fraco. Será como é que é um velho com miastenia? Porque a miastenia já é então, fraqueza. então, é Ai. difícil, é difícil. Ó, a Kelly falou: meu filho tem PTI, é autista, recebe BPC. Parei de trabalhar porque estou com depressão e ansiedade. Eu consigo me aposentar? Então Aí é vamos bem lá. específico, né? É bem É bem. específico, assim, se ela tá ali com algum problema, né, de saúde, ela pode sim se aposentar. Só que aí é interessante também a gente analisar a situação concreta, porque se ela se aposentar, a criança perde o BPC. Então tem que ver, se conseguir se aposentar, a renda da aposentadoria vai ser maior. A aposentadoria é bom porque tem Tem décimo que analisar terceiro. tudo isso, é. É, exatamente. Aí a aposentadoria pode ser maior porque tem o 13º, né? E tem que ver também o salário de contribuição dela anterior para ver qual que seria o valor da aposentadoria. Mas chama lá que a gente analisa, né? O filho já recebe BPC. A depender, ela tá com depressão e algumas outras coisas. Os comentários pararam de chegar para mim, não sei por quê. Ela tá com depressão e alguma outra coisa que você falou. Será que a gente consegue te encaixar na condição de pessoa com deficiência? Porque aí dá para pedir o BPC para você também. Porque se o seu filho já passou no critério do BPC, é porque o critério de renda familiar aí já está comprovado, tá? E aí, se conseguir pedir um BPC para você também seria ótimo, que vocês ficariam com 2 salários. Dois E o salários BPC, mínimos, né? exato, exatamente, 2 salários mínimos para cada. E aí, quando tem uma pessoa que já recebe BPC na casa, a renda dessa pessoa não entra naquele cálculo que eu tinha falado lá no início. Ah, não entra. Não, não entra. A É renda, porque por é com a exemplo, necessidade da doença, né, no caso. isso, exatamente. Pode ter na casa 4 pessoas que recebem BPC. Não vai contar o cálculo da renda de um para o outro. Entendeu? Tanto é que às vezes tem 2 crianças com deficiência, os dois recebem. Só que para a mãe também receber, nesse caso, a gente teria que demonstrar que ela se encaixa na condição de pessoa com deficiência. E tem alguns casos de depressão que é possível e o BPC, tá? Mas igual eu falei, tem que analisar um caso concreto, mas eu estou trazendo as possibilidades de uma forma Não, mais é ampla bem aqui. interessante isso. Eu não sabia que não entrava no cálculo. Então, é verdade, porque às vezes tem duas Não é? crianças com uma deficiência, Sim, um autismo e uma PTI grave, alguma coisa sim. ali que precisaria do BPC para os dois, Exato. realmente. Isso. A E aí, Maria. por Ah, exemplo, pode falar. também, ainda falando sobre a questão de não entrar no cálculo de renda, Marília, vamos supor que nessa casa que mora essa mãe, essa criança, mora uma avó também que é aposentada até um salário mínimo. Esse salário da avó que recebe até um salário mínimo, que recebe até um salário mínimo, também não entra nesse cálculo de renda. Ah, porque ela é aposentada e ela precisa para sobrevivência, É, né? digamos que isso, Tá. A né? Maria Suelane falou: tentei fazer um plano Unimed nacional para o meu filho com doença pré-existente. E porque meu filho não assina, a Unimed não aprovou. Mas seu filho tem quantos anos? É por conta dele não fazer a assinatura. Mas se ele for uma criança com menos de 8 anos, ele não tem como É, assinar, né? exatamente. Não, se ele for menor de idade, quem tem que assinar por ele é ela, né? Então, Mas não, os não. planos, eles dão desculpas ótimas. É muito estranha essa desculpa aí. Depois explica melhor pra gente que eu não consegui entender tão bem, não. Se ele for maior e for uma criança, ela falou o diagnóstico, eu não sei por que pararam de chegar os comentários pra mim. Não, ela não falou. Pois é. Para mim Se tá chegando. Pode falar. se for uma pessoa que já é adulto, né, acima de 18 anos, com deficiência e que não consegue assinar por alguma questão de doença. Neurológica. Exato, alguma coisa assim, aí tem que fazer a curatela dessa pessoa para que a mãe, né, possa responder por todos os atos da vida civil, assinar em nome dele, essas coisas. Mas isso de não assinar, não mede isso daí. É, Se for só por isso, é estranho. uma desculpa que o plano deu, assim, para negar. Exatamente, tem que entender melhor o que é isso. É menor e não assina? Não, aí não tem nada a ver. O plano tá viajando em pedir isso. A Marcela falou o seguinte, bem interessante. Também queria saber se as vagas de concurso público PCD, se nós, como PTI, somos incluídos, pois vários editais pedem exame de plaquetas para eliminar candidatos. Eu não Então, sabia disso.
Vamos lá, concurso público é muito assim, né? Ou você se encaixa na condição de pessoa com PC, ou você não se encaixa, melhor dizendo, na condição de pessoa com deficiência, ou você é eliminado pelo seu diagnóstico, né? Primeiro, é Marcela, né? Marcela, Isso. primeira coisa, para ver se se encaixa ou não na condição de pessoa com deficiência, vai entrar naquela regra que eu já mencionei aqui, de analisar as limitações e sequelas ali da doença, tá? Por isso que é tão importante fazer uma análise biopsicossocial, fazer um estudo mais aprofundado do seu quadro clínico. Sobre o exame de plaquetas, muitos concursos, depende do concurso que você vai fazer. Por exemplo, concurso para polícia, de um modo geral, é muito restritivo, assim. Então, ele elimina pessoas por qualquer coisinha. E aí, as pessoas podem entrar com recurso administrativo e judicial para questionar, para demonstrar que o diagnóstico não incapacita desculpa, para o exercício ali das atividades, né? Então vai ter que analisar qual que é a finalidade do concurso, mas eu entendo que uma dispensa por causa de plaqueta seria uma dispensa discriminatória, né? A Erika falou, eles pedem hemograma sim. Então, é porque o hemograma já entrega a gente. Entendi. No nosso hemograma, o hemograma da PTI é muito específico, assim, a gente não tem nada alterado, só a plaqueta. Uhum. Então, sei lá, não dá nem para desconfiar que pode ser outra coisa, uma gripe, sei lá, porque uma dengue, porque quando você tem dengue, você tem alterado as células brancas, né? Você tem alterado por conta da resposta à infecciosa e tal. Na PTI, a gente não tem alteração de célula branca nem vermelha. A gente só, às vezes tem a vermelha anemia, mas por conta do sangramento. Mas é a plaqueta. E realmente, a nossa plaqueta, gente, aí eu não estou defendendo, tá? Concurso público, não é isso, mas assim, o nosso exame ele grita quando vai aos olhos de quem avalia, porque uma coisa é uma flutuação de plaqueta numa pessoa saudável, que tem que ter de 150 mil a 450 mil, a pessoa tem que 140, talvez não seria discriminado por isso. Mas a nossa plaqueta é sempre de 100 mil para baixo, né? 50, 30. Então, ela só salta aos olhos, né? Essa diferença do mínimo. Então, eu acredito que se isso é um critério, se é um exame que é solicitado, provavelmente a gente é excluído nesse fator. Por conta de ser uma doença hemorrágica, também tem essa Sim. questão. A plaqueta baixa significa o quê? Que você tem uma doença hemorrágica. Então, assim, para ser um policial militar, dá para ser um policial militar sabendo que se você tomar um tiro, você pode sangrar Até morrer. 3 vezes mais que uma pessoa normal, entendeu? Talvez o critério que eles avaliem seja mais amplo nesse sentido, né? Uhum, exatamente. É por isso que assim tem que analisar qual que é a finalidade do concurso, né? Para ver direitinho as restrições que são trazidas no edital. Mas, por exemplo, é para atividade administrativa, então não justifica, né? É negar, sabe? Então tem que analisar toda essa situação. A Maria falou que o filho dela tem 22 anos, ele tem uma síndrome degenerativa, por isso que ele não assina. Então é o que você falou, ela tem que pegar tutela Ele tem quantos anos? 22 Pois é, aí tem que fazer curatela, tá? E da isso é muito tela. importante, não só para essa questão de plano de saúde, mas para tudo que ele precisar. Porque a partir de agora, tudo que ela for assinar por ele, for comprar em nome dele, essas coisas, abrir uma conta no banco, tudo geralmente pede. A não ser que é interior, vai lá e abre, né? Mas, via de regra, tem que ter a curatela, tá bom? Que, inclusive, é Tá. uma coisa que a gente faz com muita frequência aqui no escritório também. Ah, tem uma pergunta aqui que eu deixei de fazer. Deixa eu fazer aqui, porque Tá. senão eu não fiz aqui. Peraí. Ai, é que tem muita pergunta, gente. Vocês mandaram bastante, né? Cadê? Aqui. Em caso de doença pré-existente, o plano pode negar um medicamento de alto custo nos 24 meses da carência? Pode. O que que acontece? Doença pré-existente, quando a pessoa vai contratar o plano de saúde, ela tem que preencher um documento que chama declaração de saúde. E nessa declaração de saúde, ela tem que colocar as doenças que ela tem, né? Ali, os problemas de saúde que ela tem. E aí, quando tem um diagnóstico de uma doença, o plano ele pode colocar um período de até 24 meses para que você tenha restrições de procedimentos de alta complexidade relacionados àquela sua doença pré-existente. Mas, por exemplo, vocês têm PTI, então aí é um medicamento que é para PTI, alguma coisa assim, né, que é relacionada à doença, vocês vão ter esse período de doença pré-existente. Mas, quebrou uma perna, por exemplo, precisa ser atendido no hospital, não tem nada a ver com PTI, apesar que vocês vão sangrar, né? Mas, enfim,
Depois você pensa Mas não alguma foi pela coisa. PT que quebrou, É, quebrou porque quebrou. exatamente. Tipo, aí foi pelo uso do corticoide. Mas enfim, alguma coisa que não tem nada a ver com a PTI, digamos assim, é um problema cardíaco, que seja. Aí não tem, a carência não pode ser exigida para essa finalidade, para coisa diversa da doença, entendeu? Ah, Mas tá. pode sim ser exigida essa carência aí de 24 meses. Mas lembrando que, se vocês tiverem um mal súbito, precisarem ser atendidos em caráter de urgência e emergência, a carência é só 24 horas. Eu queria aproveitar e te falar uma coisa, porque você falou da imunoglobulina. Uhum, E na PTI, a imunoglobulina é só usada em situação de emergência, né? uhum, A gente não usa a imunoglobulina como tratamento contínuo, a gente usa quando a plaqueta está abaixo de 10.000 e está com sangramento ativo. Então, o que a imunoglobulina faz? Ela é como se fosse uma hemodiálise, né? Ela limpa o nosso sangue de anticorpos. Então, a nossa plaqueta sobe rapidamente, a gente consegue voltar a uma normalidade, ir para casa, ter uma alta tal, e começar o tratamento medicamentoso. Só que no paciente PT, ela dura no máximo 3 semanas no organismo, ela não dura mais do que isso, a plaqueta já volta a cair novamente. E uhum. aí, o que eu queria, porque você também tem experiência de paciente com imunoglobulina, Sim. tem muito plano que nega a imunoglobulina, por não entender que é uma emergência, apesar de no nosso PCDT, né, no nosso protocolo, ela estar indicada em situação de emergência com sangramento ativo. Uhum, É muito subjetivo isso, porque assim, mancha roxa na pele que a gente tem na PTI também é um sangramento ativo, é um sangramento da pele. Não é um uhum. sangramento da mucosa, mas é um sangramento é um Interno, extravasamento digamos assim. interno, mas ele acaba não entrando nesse critério, né? Uhum. Entendi. Então, o que que acontece? Para miastenia também, a imunoglobulina, ela consta lá no protocolo clínico para casos de crise miastênica, tá? Só que a gente acaba judicialmente conseguindo relativizar isso. Igual eu até de forma administrativa, que eu briguei lá com o plano, deu certo. Graças a Deus eu não estou em crise, mas a minha médica entendia a necessidade de imunoglobulina, porque eu também já sou refratária aos outros tratamentos, eu faço uso de corticoide já há 18 anos, não consigo fazer o desmame, enfim outros medicamentos que eu tomava que tinha muito efeito colateral para rins, e a gente fez a substituição por imuno, mesmo não estando em crise. Então é muito relativo, sabe, Marília? Até mesmo da forma que o médico coloca no relatório. Por isso que, assim, talvez mesmo não estando em crise, é necessário em caráter de urgência para evitar uma crise, digamos Então, assim. que é exatamente o que eu falo para os médicos, quando eu converso com os médicos, eu falo, mas a imunoglobulina é para evitar o sangramento cerebral. Porque Uhum. porque assim, existe risco de morrer de PTI? Existe, o AVC hemorrágico. É um Isso que risco eu ia perguntar baixo. agora. Então, tipo, É, aneurisma, alguma coisa assim? é um AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico é quase sempre fatal. É muito difícil reverter um quadro de AVC hemorrágico, porque o AVC isquêmico é um AVC seco, né? Uhum. Fecha uma artéria no cérebro, a pessoa começa a apresentar sintomas neurológicos, vai para o pronto-socorro, a desobstruir essa artéria, o sangue volta a fluir, e o máximo que vai ter é uma sequela neurológica, alguma coisa nesse sentido. O AVC Uhum. da PTI é o hemorrágico. O que, que é o hemorrágico? O sangue extravasa na cabeça. E aí, a partir do momento que o sangue extravasa, é muito difícil reverter o quadro, né? Assim, Entendi. eu conheço 3 pacientes que tiveram 2, 3 AVC e estão vivas, assim. Eu falo que elas são os milagres de Jesus Cristo, porque é muito difícil você É igual sangrar gatos uma área. antividas. Porque o cérebro é uma gelatina. Quando você joga Uhum. água na gelatina, o que acontece? Ela dissolve. A mesma coisa com o Uhum. sangue, né? Se você tem uma hemorragia cerebral, a tendência é de ter morte cerebral, né? Que ele dissolve. Mas é muito baixo. É 0,5 a 1%. Mas o Uhum. risco existe. E Uhum. quando que acontece o AVC hemorrágico? 5.000 plaquetas ou menos, 10.000 plaquetas ou menos, com sangramento ativo e não resposta ao medicamento. O que evita isso? A imunoglobulina. Porque a Uhum. imunoglobulina ela vai entrar nessa hora, antes da tragédia, sabe? Sim. E aí, para mim, é muito triste quando uma. A gente já teve várias perdas na PTI Brasil. Quando principalmente criança, quando a mãe fala, mas a minha filha estava com 4.000 e o médico deu alta do convênio, mandou para casa com corticoide, porque uma hora ia subir a plaqueta. E a criança teve AVC em casa e morreu em casa. Essa história foi uma das mais tristes, porque assim, ela já estava dando sinais que ela precisava de. Porque a 4.000 plaquetas já é sinal de que a doença está ativa demais. Né? Ela Uhum. tá te deixando sem plaqueta nenhuma no organismo. Sim. E o hospital era particular, do convênio, né? Com U, né? Aquele que a gente conhece bastante, bem famoso, verdinho. E tem E quanto tempo isso? faz uns 2 anos. Pois é.
Porque, assim, nessa situação, é a situação nítida de erro médico, de Então, negligência médica. Então, assim, eu, eu não eu, sei eu como tenho você. muito critério para falar negligência médica para os pacientes que perdem alguém com PTI, porque eu tenho medo de acusar sem provas. É, Mas, no meu conhecimento com PTI, quando eles me descrevem como foi feito o você já procedimento, sabe, né? eu já sei, e aí eu fico com. Mas assim, eu falo, olha, deveriam ter feito isso pelo É, protocolo, né? Pelo protocolo da PTI, do Ministério da Saúde. Era isso, então, aquilo. então. Nesse caso, Marília, o que que pode. Eu também, quando as pessoas procuram o escritório, a gente tem muita procura por caso de suposto erro médico, que as pessoas têm a convicção muito firme que aconteceu um erro, né? Só que assim, a gente não é médico para poder falar. Mas aqui no escritório, como que a gente trabalha diante dessas situações? Primeiro, o prazo prescricional para requerer uma indenização são 5 anos. Então, essa mãe, se ela quiser mover uma ação, ela ainda está dentro do prazo. Eu sei que dinheiro nenhum traz qualquer pessoa de volta, mas é uma forma que eu vejo até mesmo de tentar conscientizar, né, os planos de saúde, os médicos sobre o que aconteceu. A gente tem aqui no escritório uma médica perita que ela faz uma análise de todo o prontuário e ela faz um estudo de viabilidade para falar assim, Betânia, mãezinha, houve erro. Não, não houve erro. Isso aqui é uma intercorrência clínica que podia acontecer mesmo. Ou houve erro. Ele estava com 4.000 plaquetas, o Ministério da Saúde, igual você falou, fala que deveria ter feito isso, não fez, deu alta. Entendeu? Então, assim, é uma questão, eu não sei qual que é a sua proximidade com a mãe, eu não sei como que ela tá nesse momento. Ela não fala mais, ela se despediu de mim, porque dói para ela, né, ver outros Sim, pacientes bem. com certeza, né? É porque assim, eu ia falar que se você ainda tivesse contato, você poderia orientá-la nesse sentido, né? De fazer um estudo de viabilidade. Eu sei que é uma dor muito grande para as pessoas, é uma coisa muito difícil de falar, mas quando tiver alguém nessa situação, que espero que não tenha, mas se eventualmente tiver uma nova pessoa nessa situação, existe essa possibilidade, né? De fazer uma análise do prontuário médico para ver se foi ou não um erro médico. Porque a gente, como paciente, como advogado, a gente não vai saber, por mais que a gente ache deveria ter feito isso e aquilo, mas o ideal é um laudo pericial, né? É muito difícil, porque é o que eu falo, eu sou paciente, mas eu sou presidente da associação. Aí tem a pessoa física e a pessoa jurídica. A pessoa física já queria falar tudo, né? Já queria falar, olha, fizeram tudo errado, não sei o quê. Mas eu tenho uma responsabilidade social, eu não posso. Sim, sim, Assim, sim. eu sempre tenho muito critério na hora de falar com os pacientes sobre isso, principalmente quem não morre, né? Quem está internado ali, que ainda Sim, está na sim. situação. Eu falo, olha, de acordo com o protocolo, era isso, porque tem um protocolo, né, Betânia? Sim, A gente luta tanto para ter o protocolo, né? Tem doenças que a gente conhece que não tem. exatamente. Então, é bem difícil quando tem um protocolo a ser seguido e não se segue esse protocolo. E no caso da imunoglobulina, eu sinto que muitas vezes é por conta do custo, né? A Uhum. imunoglobulina é um custo alto e na PTI a dosagem é muito alta. É pelo peso e é uma dosagem, para você ter uma ideia como que é na PTI. Eu pesava 50 quilos, eu tomei 25 frascos em 2 dias. Nossa, em dois Essa é a dias? dosagem na PTI. vinte e Essa é a cinco dosagem. frascos em 2 dias? É Eu um a faço cada 20. 2 quilos. Essa é mais ou menos a dosagem na PTI. Então, quando a gente interna com PTI para tomar imunoglobulina, é um rombo hospitalar. Eu sei, a minha médica falou: você tem noção que você tomou uns R$ 200.000 de medicamento? Porque cada frasco é uns R$ 8.000, né? Não é um Uhum. custo baixo, nem para o sistema, nem para o convênio, nem para o SUS, nem para ninguém. E na nossa doença, para controlar a doença, a dosagem é muito alta. Quem tem imunodeficiência sempre usa, eu uso 4 frascos, 5 frascos. Falo, nossa, quem dera. Isso daí não é nem por recém-nascido. É, Então, assim, eu acredito que às vezes o impacto financeiro para os planos conta na hora da prescrição, e aí eles acabam não prescrevendo porque acham que vai remediar de outra forma. sim, sim. Então, é muito importante tudo isso que você falou de conscientização também e de ir atrás dos direitos da família, se perdeu alguém com PTI num procedimento duvidoso, porque a gente precisa mostrar que a gente não é tonto, que a gente está Isso aí. observando, que a gente está e, e o dinheiro não vai trazer ninguém de volta, gente, mas vai fazer justiça, Sim, sabe? sem De dúvida, algum. sem dúvida. Ó, o Se- Ricardo falou, fiz 84 frascos em 2 dias, saí igual um papel. Mas é por causa do peso, né, Ricardo? E da altura. É pela Olha massa aí, Ricardo, corpórea. falando que é por causa do peso. Olha só, Não, que Ricardo, é que pela massa absurdo. corpórea. Tô É pela brincando com massa o corpórea. Ricardo. Eu tô brincando com o Ricardo. Não, ele Nossa, é grandão, ele é alto, né? Então, é, pela é, massa corpórea. Então, eu você imagina. faço.
Eu É muito. faço 20 frascos divididos em 4 dias. Imagina! É. Nossa, e Por isso, mesmo assim, às vezes muito efeito colateral de dor de cabeça, imagino dor de como vocês cabeça. É. ficam. A gente, assim, o paciente de PTI é em 2 dias, normalmente três, se for que nem. O caso do Ricardo foi em 2 dias, mas você viu? Mas normalmente é em três, quando é muito frasco, assim. E aí é o dia todo, né? Porque tem que se gotejar bem devagar na PTI, não sei se nas outras doenças também. Sim, Então, a gente fica, tipo, das 10 da manhã às 10 da noite tomando frasco de monoglobulina, sim. aquela maquininha e apita. E mesmo assim, a gente toma. Tem o protocolo, não sei se você faz, doutora Betânia, espero que você faça, mas tem o protocolo que os médicos têm que fazer meia hora antes de antialérgicos. Não sei se eles te aplicam, Não, eu até que não, antialérgico não. tá Eu vendo? só. Olha, existe Não, um mas muita gente já protocolo. me falou, né, do protocolo É, de fazer antialérgico e tudo mais. Para Mas no meu. evitar o choque anafilático, para evitar É, o choque anafilático. E é. aí, todos isso são detalhes. Mas, por exemplo, teve uma mãe que, graças a Deus, a criança não morreu, mas entrou em coma, teve um choque anafilático porque não foi feito o protocolo na criança com antialérgico. Amanhã eu vou Já chegar e falar assim, ó, aplica antialérgico primeiro. Então, não, mas é importante, é que você toma um pouco frasco, mas é É importante pouco. É. por conta da viscosidade que o sangue fica, as reações e as proteínas do sangue. Então, Uhum, nessa mãe, ela entrou com processo, ela me contou. Ela entrou com processo contra o hospital, porque existe o protocolo para aplicação de monoglobulina, tem que fazer o antialérgico, se não for meia hora antes, mas pelo menos durante a aplicação, uhum. né? Porque já que ficar horas ali, não foi feito, a criança teve reação, começou a tremer, começou a vomitar, a pressão baixou, não interviram na hora, não pararam a máquina, aí a menina teve um choque anafilático, aí ficou em coma 5 dias. Eu fiquei desesperada, porque a mãezinha mandava mensagem toda hora para mim, eu falava, meu Deus, eu rezava para essa criança, mas ela acordou bem, sem sequela, Graças a Deus. mas causou um trauma na mãe, que ela Nossa. não quer ver imunoglobulina nunca mais, e eu falei, Na não. mãe e na criança, né? É, e eu falei, não vai por aí, porque numa dessa, numa emergência, é a única coisa que resolve a gente é a Uhum, imunoglobulina, né? uhum. Então, só para você entender que, às vezes, o que você falou de procurar os direitos não é só no óbito, mas também nessas Sim, situações. com certeza, né? Ah, eu vi várias Nossa. perguntas aqui, deixa eu ver. O pessoal tá chocado com as informações que eu falei da imunoglobulina. Mas ó, o Cleve falou: Meu Deus, eu vivi pela glória de Deus, porque dei entrada no hospital com 3.000 e tive hemorragia 2 dias antes. Deus, ele faz coisas, milagres, assim, porque é muito arriscado mesmo ter uma hemorragia com 3.000 plaquetas. O Ricardo, né, 84.000. A doutora Natália, não sei se é PTI que ela tem outra doença, ela falou que ela usa 14 e acha muito. Acho que é PTI que ela falou no início, é que falou sobre a redução de carga horária. Então, talvez seja por isso que não resolveu, porque na PTI tem que ser mais, gente. Ainda tem essa também. Teve uma paciente que ela teve erro de dosagem, né? Ela pesava, sei lá, uns 80 quilos, usaram 12 frascos, e aí a doença ficou mais agressiva em vez de dar resposta. Nossa. E aí o médico falou que, você é refratária à imunoglobulina. Eu falei, você não é refratária, não, é que usaram a dosagem errada. Calma, calma. Vai em outro médico. Não, eu sempre falo, procura outro médico, porque É. acontece muito isso, como aparece casos assim, doutora, de erro de refratariedade, ou então erro de condução do tratamento? Então, assim, eu tento não entrar muito na questão do tratamento da pessoa, a não sei quando é miastenia, né? Porque aí eu tenho muita propriedade para falar, porque eu já conheço ali, já são anos de caminhada. Geralmente, quando eu vejo que o paciente com miastenia tá com o tratamento todo errado, igual você com o pessoal com PTI, eu falo assim: ó, não, tá estranho isso aí, procura outro médico, sabe? Mas, via de regra, outras doenças eu não tenho nem competência técnica para entrar, assim, na prescrição. Eu não vou saber dizer se não tá Não, mas correto, eu né? digo, nunca chegou o processo nesse sentido, Ah, assim, não, não, não. de erro de procedimento, né? Não, assim, já aconteceu o processo de erro de procedimento dentro de hospital que causou alguma lesão em criança, de paralisia cerebral, de lesão que uma vez necrosou o pezinho de uma criança, mas de erro Nossa, de procedimento nesse sentido, mas de dosagem de medicamento, assim, que trouxe sequelas, não. não, ai, graças a Deus. Então, a gente conhece esses casos, e aí eu sempre falo, é bom procurar um advogado, né? É que a Sim, família, se tá no luto, ela não vai, não. assim, não vai. Por mais que a gente tente falar. E dói para nós porque a gente, paciente, associação, você, paciente, advogado. A gente tenta conscientizar tanto, né, nas doenças Exatamente. raras. E quando isso acontece, a gente fala, poxa, ainda não estou chegando em todo lugar que eu deveria estar chegando, explicando, porque
né? Infelizmente, são cantos do Brasil que a gente ainda não chega, mas um dia vamos chegar. Com Eu vou certeza, fazer, mas já é gradativamente, né? eu vou fazer uma última pergunta, então, mas nem vou fazer as perguntas do povo aqui, eu vou fazer a minha pergunta Tá, mesmo. gente, quem eu não consegui responder, né? A gente já vai para 1h30 de live e hoje eu tava fazendo imuno, amanhã, 5h30 da manhã, eu tenho que acordar de novo para Sim, fazer imuno. não, Então, assim, há muito tempo. cheguei, já trabalhei a tarde toda, confesso que eu tô um pouco cansada, mas É, eu me coloco à disposição. Quem mandou pergunta aqui que não conseguiu, que eu não consegui responder, me manda lá no direct, tá? Talvez eu não consiga responder hoje ainda, que eu preciso descansar. Aqui tem não, você uma vai rara também que descansar, vos amanhã você fala. responde. É, Já acabou o isso. horário comercial aí. Mas eu me comprometo a responder todo mundo, tá? Aqui. Eu não sei por que as minhas mensagens pararam de chegar aqui no chat, mas podem mandar no direct que eu respondo todo mundo. E pode fazer aí a última pergunta, Marília. Não, eu ia te fazer uma pergunta assim, agora como paciente para paciente. Aham. Assim, como você sente a questão dos direitos dos pacientes de doenças raras nos próximos anos? Você acha que a coisa está abrindo e melhorando para nós? Porque eu sei que tem um projeto de lei que está caminhando na Câmara para equiparação das doenças raras com PCD, né, com deficiência, e que aí a gente entraria no guarda-chuva da portaria de deficiência, né? A gente entraria na lei geral de pessoa com deficiência, que aí mudaria todo o nosso cenário. Você acha que é possível? Ou é muito utopia esse projeto e, assim, você acha que não, né, nesse contexto? Tá. Eu entendo assim, Marília, sinceramente, eu já tenho o diagnóstico de miastenia há 19 anos. E até uns 2, 3 anos, não, até uns 4 anos, assim, a gente não falava em doença, até não, de uns 3 anos, sei lá, enfim, uma coisa muito recente. Se a gente for falar em termos de anos, assim, a gente não falava com tanta abertura sobre doenças raras. Tanto é que quando eu comecei a advogar nessa área, eu falava advogado das pessoas com deficiência. E as coisas foram se movimentando, que eu virei advogada dos raros e das pessoas com deficiência. Então, eu entendo que, por mais que a gente ainda esteja longe da perfeição, longe do mundo ideal para os raros, a gente já conquistou muita coisa. Por exemplo, vocês têm um protocolo clínico para PTI, vocês já têm medicamento no rol do SUS que não tinha, né? Na ANS, enfim. Eu entendo que a gente está numa evolução constante e hoje você já vê muito nas redes sociais. Eu não sei se é porque a gente está nesse mundo, né? Mas a gente vê muito falando sobre doenças raras. Hoje a gente vê as faculdades, né? As minhas estagiárias falam assim: ah, outro dia o professor estava falando sobre direito à saúde, né? Então eu vejo que as coisas estão gradativamente melhorando, mas ainda está longe do mundo ideal, né? Mas de toda forma eu penso que a tendência é melhorar. Só que ao mesmo tempo o judiciário vem frear algumas coisas, como a gente tem o exemplo aí do tema 6 do STF. Então, mas, ao mesmo tempo que o judiciário está freando, hoje a gente tem mais pessoas também para poder lutar pelos raros. Então, eu entendo que assim, vai ser uma luta constante, entendo que também vai ser uma busca constante por direitos e uma conquista constante de direitos. Nem sempre a gente vai conquistar tudo, como é na vida, mas que aos poucos as coisas vão evoluindo. Sobre se equiparar as pessoas com deficiência, eu acho assim, não acho que é uma utopia, não, mas também acho que não vai ser uma coisa tão simples, porque eu entendo que a análise biopsicossocial ela acaba sendo necessária, porque assim, é o que eu disse, são pessoas, às vezes, com o mesmo diagnóstico, mas em situações clínicas completamente diferentes. Às vezes tem uma pessoa com PTI que não sente exatamente mais nada há 10 anos. E tem outra que aí tem um sangramento contínuo, igual você falou, plaquetas flutuantes, enfim. Então, você concorda comigo que uma se encaixa e outra não? E aí eu fico até muito com receio, Marília, quando eu vejo algumas doenças específicas, a doença X passou a ser considerada deficiência, de um modo geral, sabe? Eu fico assim, tá, mas e aí? Vou até citar um exemplo aqui, provavelmente alguém que está assistindo conheça, o exemplo da fibromialgia. Foi uma conquista muito grande para o paciente com até roxinho também eles, né? Para os Sim. pacientes com fibromialgia, ter uma lei específica vai entrar em vigor em janeiro, falando que eles se equiparam à condição de pessoa com deficiência. Só que muitas pessoas não prestaram atenção. Lá na lei da fibromialgia fala que desde que essas pessoas atendam os critérios da Lei Brasileira de Inclusão, que é a avaliação biopsicossocial. Então, na prática, não mudou nada, entendeu, Marília? Você que tem um conhecimento Eles já têm sobre o que fazer assunto. avaliação, passar
pela avaliação para ir atrás de Exatamente. alguma coisa, né? Exatamente. Então, eu entendo que assim, a tendência dos raros é conhecer cada dia mais sobre avaliação biopsicossocial para a partir daí lutar sobre os seus direitos. Mas, assim, equiparar todas as pessoas com todas as doenças raras às pessoas com deficiência, não sei se vai ser esse o caminho. A gente está lá com um projeto, né, de ter o estatuto das pessoas com doenças raras, assim como tem o das pessoas com deficiência. Então, acho que vai ser muito bom. E eu imagino, depois eu vou até parar para ler sobre isso, que nesse estatuto provavelmente vai ter alguma coisa assim. Equipara-se a pessoa com deficiência, aquela pessoa com doença rara que tiver os impedimentos de longo prazo, e aí vão trazer os requisitos da Lei Brasileira de Inclusão. Entendeu? Mas, obviamente, como uma doença, por exemplo, a fibromialgia, quando tem uma doença específica, enquadrando ela como pessoa com deficiência, sem dúvida, na hora de fazer uma ação judicial, de argumentar, tem uma força probatória maior. Mas os requisitos da avaliação É o mesmo. biopsicossocial são os mesmos. Você conseguiu entender? Então, por exemplo, se Entendi. um dia eu conseguir um projeto de lei para considerar a PTI geral com pessoa com deficiência, eu tenho, assim, posso dizer que eu tenho praticamente certeza que eles vão falar, considera as pessoas com deficiência, o paciente que tem PTI, desde que atendido os critérios taranã. Ou seja, a mesma coisa, Não entendeu? vai mudar muito. Eu Exato. acho que a gente já conseguiu bastante. Demais. Há 15 anos atrás a gente não tinha uma portaria, hoje a gente tem uma portaria de doenças Uhum. raras, que o ministro Padilha, quando era ministro do outro governo, fez essa portaria junto com os Sim, movimentos de doenças raras, né? O Instituto Vidas Raras, a Regina Próspero, todo esse pessoal conseguiu fazer essa portaria. Então, só da gente já ter uma portaria parece pouca coisa para algumas pessoas, mas lembrando que o Brasil é um dos poucos países que tem uma portaria específica para doença rara. Isso não existe na maioria dos lugares. E, exatamente. e para a PTI também, a gente. É claro que não é mal acostumado, mas a gente tem tanto tratamento, assim, hoje a gente tem 8 tratamentos no protocolo, imagina, né? Um PCDT com 8 tratamentos, sendo 5 tecnológicos, que a gente acha, mas tá pouco, mas eu não recebo direito no prazo, mas tá pouco. Gente, a gente tá falando de uma doença rara, uma Sim, doença que na grande maioria dos países não se tem 8 tratamentos e tem que se pagar por eles. Então, assim, exatamente. Como a diz gente você, as conquistou pessoas, as, muita coisa. as pessoas reclamam que tá ruim aqui porque não conhece como que é lá fora, Não né? conhece. Não, eu tenho 2 pacientes que foram morar na Europa e estão voltando porque elas não conseguiram tratamento de PTI em Portugal e na Alemanha. As duas Pois é. ficaram 1 ano e meio lá, sem tratamento. A PTI piorou, agravou o quadro, tentaram de todo jeito entrar no sistema, não tão imigrante legal, né? Estão a trabalho, não conseguiram. Uma delas até chorou e falou assim: tô tendo que largar tudo que eu já tinha começado a construir aqui e voltar para o Brasil, porque eu preciso tratar minha doença. Pois é. Então a gente é muito sortudo nesse ponto, que eu É, acho que as pessoas esquecem. sim, sim. Então, assim, em termos gerais, sobre a pergunta que você fez, eu entendo que o que que eu espero do futuro para os raros, eu espero uma concretização cada dia maior dos direitos, mas uma coisa que eu sempre digo também, Marília, é que isso depende de cada um de nós, né? Depende da gente conscientizar, depende da gente apoiar. A gente, Marília está aí fazendo live, tem 37 pessoas aqui na live. Quantas pessoas que seguem lá no PTI Brasil, né? Então, 7.500. pois é, exatamente. Então, quantas pessoas que vão lá no congresso que você está fazendo? Não é congresso, não, qual que é o nome? Conferência, Na, con- conferência. na conferência que você está fazendo, sabe? Porque eu vejo que muitas vezes, Marília, a gente faz mobilizações, eu falo pelo nosso congresso que a gente faz aqui em Belo Horizonte mesmo, às vezes a gente tem não sei quantos pacientes, vem 100 pacientes participar, nem isso, 80, 70 participar, sabe? Então, muitas vezes as pessoas querem os direitos, mas ninguém quer correr atrás e não quer ajudar a correr atrás. Você acha que o trabalho da Marília é fácil? Não é não, Marília vai lá em Brasília, bater na porta do povo, Marília faz Daqui duas isso. semanas tô lá, 2 semanas tô lá. Pois é, o Ricardo me falou. Eu vou assistir ao vivo, tá? E aí, quem que tá aí? Marília, posso te ajudar com alguma coisa? Então, assim, gente, para que o futuro dos raros melhore, depende de cada um de nós, depende de cada um. E aí, Marília, como que eu posso te ajudar? O que que você precisa ajudar Não, o efetivamente? pessoal participando e disseminando a informação já me ajuda Já ajuda, demais. exatamente. Às vezes as Muito. pessoas não compartilham uma postagem, sabe? Então, gente, compartilha, divulga, sabe? Fala sobre o assunto. Tem um E projeto de lei que sigam eu. a PTI Brasil e a doutora Betânia, porque, Isso. assim, não quero puxar saco agora, mas é que realmente
conheço você há muito tempo já, acompanho seu trabalho, conheço pacientes que eu indiquei e depois vieram me agradecer e falar, ai, deu tudo certo, ela é maravilhosa, ela conseguiu, ela conseguiu. Então, assim, eu sei que eu indico de olho fechado, e eu sou chata para indicar, hein, gente, porque eu trabalho nessa área de projeto, a gente não indica ninguém nunca, né? Ah, você tem o telefone de alguém, um marceneiro? Não tem. Não tem, Aham. eu não indico ninguém. Mas você eu indico de coração, porque a gente vê nos seus olhos, quando você fala de direito à saúde, que brilha, sabe? Você fala com um propósito mesmo, sabe? E você faz mesmo pelo paciente, assim, é muito louvável. A gente conhece outros profissionais, eu conheço vários aí, mas você é a minha preferida. E eu sou Você emotiva, sabe, você me acompanha há muito tempo, você já sabe que eu sou chorona, né? não, É, você é eu minha te agradeço preferida. muito. Eu te agradeço muito, muito pelas palavras, pelo carinho, né? E, Espero assim, de nunca verdade. precisar dos seus serviços. Não, vai precisar, planejamento previdenciário, que a gente É o vai fazer, tá? planejamento, planejamento. Não, mas Depois eu vou te tô chamar. brincando, Mas mas é assim, eu que sei, eu é uma sei. luta, menina. Sim, eu sei, assim, eu te agradeço demais pelas palavras, pelo carinho, né? Pelas pessoas que você indica aqui pelo nosso escritório. Realmente, assim, eu até me emocionei com você falando, porque, de fato, eu sou muito envolvida com o que eu faço, eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho. As pessoas falam assim, a gente não pode se envolver com o caso. E, gente, aqui tem isso, não, eu envolvo mesmo, sabe? Se não conseguiu, eu fico preocupada, vou recorrendo, faço tudo que pode. Se conseguiu, eu vibro de felicidade, porque por ser paciente raro, a gente sabe a importância do tratamento, do medicamento, de um benefício para quem não está conseguindo trabalhar, né? Então, eu te agradeço demais e agradeço a todos que participaram aqui da live. Estou à disposição de todos vocês, gente. E não é assim, não precisa contratar meu serviço para responder, não. Tem dúvida, manda lá, eu ajudo da Ó, forma a que eu doutora posso. Betânia faz caixinha direto, hein? Eu amo essas caixinhas porque eu aprendo, sabe? Ah, que Não é ótimo. sobre PPI, é sobre Pois perguntas de é. outros pacientes, mas eu acho muito Inclusive, interessante. você deixou até uma dica, ó. Quem eu não conseguir responder aqui, manda na caixinha. Eu tô com caixinha aberta lá. Então vai lá, enche minha caixinha de pergunta, que aí eu consigo responder todas as caixinhas. Assim que é bom que no lugar de responder privado, Uma né? pessoa, você responde todo mundo, Exatamente, eu esclareço a dúvida de várias pessoas. Então, eu vou combinar. Quem mandou pergunta que eu não consegui responder, eu vou responder todo mundo que mandar lá na caixinha com prioridade. com Combinado? certeza. Obrigada, doutora Betânia. Eu te amo, você sabe que você tem Ah, uma fã aqui em São Paulo. Se precisar vir para muito cá, você sabe que obrigada. minha casa tá aberta para você tomar um Ah, café, tá bom? muito E, gente, obrigada. siga a doutora Betânia, continua acompanhando a gente no Setembro Roxo, que tá bombando aí. E vai ter uma live, eu vou até te falar, doutora Betânia, na semana que vem, sobre imunoglobulina. Ah, que legal, vou assistir, vou assistir. Quero entender mais Porque sobre a gente imuno. está com o estudo clínico aberto. Ah, perfeito, muito legal, muito Então, legal. pacientes, abram os olhos, porque essa live vai ser muito importante, que eu acho que ter a chance de fazer um tratamento gratuito com imunoglobulina, participando do estudo com acompanhamento, é um diferencial, assim, na vida do paciente que precisa. E eu vou participar dessa live aí, que eu achei muito, assim, não é só sobre PTI, né, mas a imunoglobulina salva muitas vidas, né? Sim. Então, eu Nossa, eu acho quero que assistir. Depois eu já vou ver lá no seu Insta direitinho para eu vai, me semana que programar. vem vai estar aí, tá bom, gente? Perfeito, Beijo. perfeito. Boa Gente, noite, boa noite. pessoal. Muito Tchau, obrigada. doutora. Muito obrigada, Marília. Tchau, tchau. Tchau.